Olá, amigos, mais um QualityCast, e hoje com dois monstros da comunicação, Leandro Twin e Ana Lu. Senhores, muito obrigado por terem vindo. Foi difícil, viu, consegui-los aqui nessa agenda. Muito obrigado mesmo pelo tempo dos dois. Leandro, obrigado. Ana Lu, obrigado. A gente que agradece, obrigado pelo cheque. espero ter fundos. Senão eu já apresento. Leandro Twin, acho que dispensa a apresentação, é educador físico. Ana Lu, nutricionista que comunica de um jeito como poucos. O Leandro tem o seu canal no YouTube já há muito tempo, desde 2008, é o primeiro canal. Se não é o primeiro, é o 0001. E muito bacana o casal do jeito que eles trabalham. Ana Lu na nutrição e o Leandro como educador físico. Aqui o Leandro transcende um pouco, né, a situação. É que o professor do Brasil tem que rebolar, senão não vai pra frente. Tem que saber de tudo. E uma coisa que eu aprendi com o Leandro, assistindo a matéria dele, o trabalho dele, ele falou uma coisa, você fala uma coisa sempre que eu acho bem bacana, você fala, eu gosto de ser professor. Você não falou bem assim, você gosta de ser tratado por professor pelo carinho que você tem pela profissão. Demais, assim, eu sempre quis ser professor, né? E eu tenho muito orgulho da minha profissão. Sou formado em pedagogia também, né? Então eu sempre escolhi a área da educação. Só que eu não achei que ia ser professor de educação física, né? Mas eu gosto muito, assim, inclusive... sempre tô a caráter, né? Hoje a gente é sexta-feira, a gente vai sair depois, mas eu sempre tô de polo, de short, eu sempre tô pronto pra... sabe assim, mas não é... Eu sei que às vezes não precisa mostrar um movimento aqui, mas eu gosto de me vestir como um professor de educação física. Não é estilo, não é uma situação, o hábito faz o monge, né? Você tá ali para aquilo mesmo. Quando eu visto minha polinha, meu shortinho, aí eu me sinto bem, assim, sabe? Tem tô de calça jeans, regata. De calça jeans eu tô meio desconfortável. Tem a regatinha do marombeiro, a regata do marombeiro. Mas se eu não ir de calça pra sair com ela, eu apanho. Aí é uma questão de força. Com certeza. É que nem criança, né? Põe a calça, né? Põe a calça. Eu queria abrir aqui com vocês, pra gente, a partir daí, a gente traçar algum caminho. Ana Lu e Leandro, eu perguntaria... Vale para nutrição e vale para educador físico. Eu perguntaria, quem é, no caso da Ana Lu, o nutricionista de ontem, o de hoje e quem será o de amanhã? E vale o mesmo para o educador físico. Eu estou provocando os dois aqui para a gente fazer um encontro de contas para ver a potência onde nós estávamos, onde nós estamos e aonde a gente pode chegar. Então, qual a leitura de vocês nas profissões de vocês? É interessante que a gente observa, principalmente na faculdade, esse lado das matérias muito voltadas para hospitais, para creches e muito pouco da nutrição esportiva. A gente sabe que a faculdade é algo que já está assim, antigo, já não tem muita atualização, principalmente de nutrição, né? Não falo das outras, mas a gente observa na faculdade de nutrição o embasamento para hospitais, para uma nutricionista para atender em hospitais, para atender em creches, em escolas. Eu tive 2 matérias de nutrição esportiva e eu já entrei na faculdade querendo nutrição esportiva por incentivo, inclusive, desse aqui, por assistir vídeos desse cidadão. Então eu já entrei com o pé na nutrição esportiva, só que não tinha. Então eu fui muito frustrada na faculdade. A minha expectativa com a faculdade foi assim, 0. Eu entrei e falei, não quero fazer nada disso aqui. Então eu já fui procurando outros recursos. Foi buscar? Fui. Cursos e quem estava na alta, que é Leandro e outros profissionais da nutrição. Então eu fui buscar uma nutrição esportiva que hoje a gente observa que é a que está mais em alta. Então a gente sai de uma nutrição voltada para hospitais, para dentro de instituições, para uma nutrição voltada para o pessoal, para o 1 a 1. Então eu vou cuidar de um paciente, eu vou cuidar de talvez uma galera através de vídeos, mas a gente vai para um pau a pau aqui. Eu vou cuidar do Leandro, vou cuidar de você em relação à nutrição, em relação à sua performance esportiva. Então eu acho que a gente evolui muito mais pro pessoal aqui, e é interessante isso, porque
a gente vê a evolução e a importância da alimentação assim. Era muito recluso ali para tratamento de doenças. Hoje é para tratamento antes de você entrar em um hospital. Preventivo, justamente. Então, creio que só tem de evoluir para isso. E junto do tratamento preventivo para as doenças tem a estética. Então a gente está ligado muito mais. O leque abre, né? Muito. E rápido. Então acho que começou ali, o quê? De 5, 10 anos, mano? De 10 anos pra cá, acho que teve um crescimento assim estratosférico. Você sabe que a Ana Lu tem tanta razão no que fala, que nós temos no Brasil 180 mil nutricionistas. E eu tenho um gráfico que mostra as classificações das áreas, né? Então tem a nutrição clínica, depois você tem ali a esportiva. A esportiva, Ana Lu, no gráfico, na pizza, assim. Nutrição clínica, assim, né? Então, esse déficit que você falou, essa situação, essa leitura, nós estamos vivendo uma situação que nós seremos os vovozinhos. Pensa bem, que você acabou de falar. A nutrição começou praticamente agora. Sim. Nesse sentido. Nutrição no Brasil, acho que tem desde 60 e alguma coisa. Sim, já é bem... Muito mais antiga do que a educação física, sim, né? sim. Você perguntar pra mim da educação física de antigamente, nem existia, né? Foi regulamentado em 98. Então, quer dizer, o CONFEF, o CREF, são coisas super modernas, né? Então, você me pergunta sobre... Ontem, na linha do tempo é ontem. Isso. Educação física. Pô, imagina, eu nasci em 90, né? Até os meus 8 anos não existia educação física. Então, não tinha essa ciência, logicamente, mas... É complicado até os pensar 8 anos assim. era, né, meio que terra de ninguém. E se você vê um pouco mais atual, ainda é uma área... Não vou falar que é mal vista, mas... Valorizada não, você acha? Não é valorizada. Por exemplo, quando eu falei pro meu pai que eu queria ser professor, pedagogo, ele falou, pô, mas pedagogia? Tipo, sério? Não tem, né? Sabe assim, aquele... Faz engenharia. Tem. Sabe, direita, tá. Aí eu terminei a minha faculdade de pedagogia e me formei. Aí eu falei pro meu pai, vou fazer uma segunda faculdade. Aí acho que ele teve alguma esperança, né? Agora ele vai. Seu pai, tô pensando agora na cabeça de pai, deve ter sido foda. Aí eu falei, vou fazer educação física. Ele falou, mas 2 vezes? Errou É 2 vezes. possível que esse cara erra 2 vezes. Então assim, e aí, logicamente eu não tô aqui desmerecendo meu pai, não é É esse que o ponto, pai mas pensa no outro. mas eu entendo que assim, ele queria que eu tivesse um prestígio, uma segurança financeira, etc. Então você vê que o pessoal não deposita esse tipo de valor nessas profissões. E realmente é muito complicado você ser professor no Brasil. Por ser nova, né, Leandro, Se talvez você for ver a área não tem histórico. de né? professor, não de educação física, mas a área de professor, nunca foi valorizada. E se você perguntar para todo mundo, perguntar para você, se perguntar para você, para mim, para todo mundo, pra qualquer pessoa, você acha de professor? A profissão mais nobre. Tá, mas eu escuto isso desde que eu nasci, e eu sei que acontece isso muito para trás, e até hoje não foi valorizado como deveria. Todo mundo fala com uma boca só, não, professor é a profissão mais importante, mas É um materializar discurso, isso, mas na prática não acontece. exatamente. Certo? Hoje em dia virou comunicador. É. Então a gente tem essa... nosso professor... É um híbrido, né? Acho que nem A inventaram o nome ainda pra comunicação isso. tem que ter uma comunicação interessante, não sei o que, envolvente, mas isso vem do professor, que estava ali comunicando já para uma galera na sala. E hoje a gente tem a importância da comunicação no Instagram, você tem que estar ali comunicando, e isso faz você ganhar uma grana, porque... Então, o nome mudou. Não é que o nome mudou, mas você ensina através da comunicação. Eu vou te falar, essa doutora aqui, Ana Lu, quem não viu, veja. Porque ela comunica bem. Senhores, eu queria também perguntar o seguinte. Então, cada um comentou aí. É verdade que a Ana Lu falou sobre os hospitais, da cozinha, e o Leandro falando da valorização do professor. Eu pergunto para os dois, então a partir disso, vamos imaginar no mundo ideal, então a saúde virou moda. E se virou moda para ambas as áreas, é um bom negócio? Eu quero explorar um pouco mais a opinião de vocês, um no consultório, outro, enfim, tudo que vocês fazem, porque é um pouco confuso, né, a moda da saúde, porque o ideal seria a prevenção à doença, né, os cuidados, saúde mesmo, né? Vocês acham que a saúde virou moda? Eu não tenho dúvida disso. A saúde virou moda, só que a saúde também virou desculpa
para o pessoal que busca estética. Então eu acho que hoje, eu falei como profissional de educação física, até fazer um pequeno comentário. Claro. Educador físico não é um termo correto mais. Ele caiu em desuso, né? Pô, eu uso direto, Caiu. E o correto é profissional de educação física. Por quê? Porque eu não tenho o poder de educar o seu físico, eu tenho o poder de educar o Kim. E o Kim vai tratar bem o físico faz dele. Sentido. Então eu sou um profissional de educação física e não tem como educar o físico do outro. Imagina, eu vou fazer força por você. Né? Ou um profissional da área da saúde, ou exatamente como você falou, tá? Faz sentido, todo sentido. E aí, o que eu vejo, talvez seja diferente do que você vê, do que ela vê, porque eu estou numa área muito mais esportiva, mas as pessoas entram com a desculpa de eu quero saúde, Tá. mas na verdade o que ela quer é estética. Tá. Ele entrou por outra porta, tô aqui no meu mar. Ah, tá. E tanto é que se você for falar Verdade. de várias coisas que podem colocar a saúde em jogo para aumentar a estética, as pessoas topam fazer, a maioria. Então você começa a... Assim, vocês têm esse sintonia fina, né? Porque vocês estão ali no front. Mas tá. claro que pode ser uma tendência do meu nicho, porque é um nicho da musculação. Musculação é um esporte em que o resultado é estético. É diferente, por exemplo, de um cara que corre. O cara que corre, ele precisa ter tempo rápido. Né? O cara que faz musculação e quer hipertrofia, ele Não, tem um mas acho que resultado você mandou físico. bem. Acho que a Ana Lu pode me ajudar mais. Sabe por quê? É verdade, porque a gente vê o aumento da massa muscular, da performance e tal, com o uso de substâncias, o que for que o Leandro vai falar já. Mas no caso da Ana Lu, ela vai falar com mais propriedade, a mulherada está tomando muita coisa também em busca da estética. Sim. Você não vê aumento de massa muscular, mas você vê, né? Bom, mas eu interrompi o Leandro aqui, né? Mas... Não, eu ia falar só isso, eu ia falar assim que, por exemplo, das pessoas que eu vou atender, são poucas, assim, sei lá, de 10 é uma e olhe lá, que fala assim, olha, eu tô muito preocupado com a minha saúde, eu preciso, eu quero viver até os 60 anos, viver depois dos 60 anos, podendo agachar no vaso sanitário e levantar sem problema nenhum. Quase ninguém. Tá. O pessoal vem e fala assim, então, abdômen definido, como é que faz pra chegar lá? Entendeu? E os casos de... Desculpa. Eu só ia fechar dizendo o seguinte, e eu não acho que isso seja ruim, entende? Porque a estética ela pode virar, e na verdade já virou, e para um bom profissional é exatamente esse o gancho que ele precisa. Porque eu tenho que trazer o meu aluno para fazer força, para correr, para suar, e são coisas desconfortáveis. Então, se às vezes é por uma coisa invisível, entre aspas, um colesterol o cara não tem como sentir. Então, treinei, melhorei meu colesterol. Tá, pro cara é grande coisa. Agora, treinei e vi o meu abdômen melhorar, e vi uma vascularização. Ele mensura pelo shape, mas os marcadores do colesterol, ele só vai saber no exame comparado com outro. E às vezes ele nem se importa. Se tiver alto, tiver baixo, não muda nada na minha vida isso. Na cabeça dele, lógico. A gente tem que converter. A pessoa vem por estética e a gente converte pra então, saúde. O Leandro tava pensando justamente nisso. Talvez eu entro querendo o abdômen, que ele falou, ou o peitoral maior, ou o que for, e na minha maturidade eu vou descobrindo, ele vai me apresentando, Ana Lu, o que é saúde. Mas eu entrei pelo portal da estética, mas ao tempo eu vou descobrindo, talvez. Igual a gente educa uma criança, né? Uma criança, às vezes é difícil você educar ela, olha, vamos a letra A. Agora sim, eu posso fazer um brinquedinho, onde ela mexe no brinquedinho e faz a letra A. Então você entende? É mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu vou usar ali da estética que você quer, beleza, tem que fazer isso. E automaticamente a pessoa tem saúde. Né? E às vezes fica, mas eu tenho que fazer tudo isso? Não, então vamos encurtar um caminho aqui, vamos um remedinho, um negocinho. Olha, Lu, o trabalho do Leandro já é muito conhecido, né? Porque ele é chato, né? Eu percebi que ele é chato e ele vai lá e ele é angustiante. Ele fala real e o cara vai ter... Já vi que ele é assim. No seu trabalho, você também tem esse cacuete de... Imagina, nossa, aliás, não imagina, a mulherada no consultório ou pedindo dicas para você, né? Querendo zerar o culote antes do Natal, sei lá, qualquer coisa assim. Também você é tapa na cara assim? Ou como é que... Qual é a sua metodologia de trazer o cara para a realidade? Eu gosto de jogar real. É assim, eu quero emagrecer, mas meu intestino não funciona. Tá. Ou não vou tomar água como você está pedindo. Eu falei, não, então não vai servir. Porque eu não vou passar a medicação, esse não é meu papel. Meu papel aqui é fazer com que você entenda que dá para você comer bem
Não precisa de uma restrição muito severa, dá para você comer bem, ter a sua barriga definida, mas ter o intestino bom também. E, eu quero tomar não sei o quê. Não, vamos começar aqui, do básico. Não vai adiantar você tomar alguma coisa para pular uma etapa se aqui não tá bem feito. Você vai cair num buraco. Então a gente tenta... A lição de casa mesmo você faz a cartilha lá, fazer primeiro, né? Mas é interessante que o Instagram, por a gente fazer vídeo, ele já filtra. A galera já chega na consulta, já sabendo que vai ser assim, sabe? Quem é essa profissional? Quem é esse profissional? Ele já chega no Instagram, porque a gente já mostra real. É verdade. Ele chega na consulta já sabendo. Isso muda muito. A gente não vai enganar a pessoa, a gente vai falar, olha, você precisa disso, disso e disso. Topa, Ana Lu? Fechou. Mas o Instagram filtra, porque a gente já mostra ele real o que vai ser. Às vezes a gente atendendo, a gente vê de tudo, né? E tem algumas pessoas que se repetem mais. Mas, por exemplo, você vê muito o pessoal querer tomar alguma droga para corrigir alguma coisa errada. E, na verdade, a droga não é... Como assim? Por exemplo, assim, tô tomando uma testosterona, certo? Então, como o meu metabolismo está um pouco mais acelerado, eu estou num ambiente mais anabólico, vamos supor que eu tenho um furo na minha dieta, eu não engordo ou não engordo tanto quanto. Só que a pessoa usa para corrigir uma conduta ruim. E o esteroide, a droga, ela não vem para corrigir algo errado. Ela não é uma droga, a droga ela não foi feita, esportivamente falando, para a pessoa se esforçar menos. É muito pelo contrário. É para ela se esforçar mais ainda. Ele usa como ferramenta para tamponar a maluquice que ele faz, ou a não... Porque ele consegue, ele consegue conciliar um corpo, ok, que ele quer, ou algo próximo. De repente ele bebe durante a semana, sabe assim, faz coisas que ele quer fazer que não condiz com aquele corpo, só que ele paga o preço no colateral da droga, porque de algum lugar você vai pagar, tem isso também. Certo? De algum lugar você vai pagar. Então, eu já atendi vários alunos da consultoria que eles poderiam ter o mesmo corpo sem tomar nada, desde que eles se dedicassem. Mas se ele se dedicar, ele não pode beber, só que ele quer beber. Então, assim, ele escolhe de onde ele vai querer pagar. Ele usa como ferramenta, né? Então, eu falo isso pessoal bem na cara, assim, esteroide não é droga pra vagabundo. É droga pra cara que já está se dedicando 100% e quer se dedicar 110%. Falei que ele é chato? Pronto, tá aí, ó. Quem não acredita. Mas é brincando, verdade. Isso mesmo. Então, o esteroide ele não vem para tirar o esforço, ele vem para você poder se esforçar mais ainda. Porque o que ele faz? Ele aumenta a sua força, aumenta o seu desempenho físico e a sua recuperação. O que você vai fazer com mais desempenho e mais recuperação? Você vai treinar mais. Se você treinar mais, você vai ter que comer melhor. Então, quer dizer, é para você se esforçar mais ainda, e não menos. Gente você está falando uma coisa, não sei a opinião da Ana Lu, no que cabe para a Ana ali no consultório, mas a gente está longe disso, né? Assim, é um trabalho inglório de vocês de ter que despressurizar o cara. Alguns são mais cerebrais e conseguem entender o trabalho, mas é duro, né? Você tem que, é quase um trabalho psicológico dos dois, né? Educativo, essencialmente educativo, né? Mas principalmente isso acontece com os homens mesmo. Os homens são mais... Ontem. Já que eu já tenho testosterona, eu vou taxar mais. Mulher já tem mais um receio porque a fama já vem disso. Não, olha, vai acontecer isso, a mulher ser mais cuidadosa, sim. Né, com a saúde, não? Mas pelo meu público ser mais de mulheres, então a gente vê essa... será que eu uso mesmo? Será que é legal? Até porque tem uma preocupação estética, né? Total. E aí o homem, ele toma a droga e ele tem efeitos colaterais, pressão alta, colesterol, coisas que não conflitam com a estética, né? Às vezes o cara pode ter acne, tudo bem, né? Mas no caso da mulher, ela tá tomando a droga por estética, igual o homem. Só que no caso da mulher, aí a voz engrossa, a pele fica horrível, o cabelo cai. Então, existe uma visão mais global da mulher. O homem fala, se meu cabelo cair, eu ficar grande, tudo bem. Então, bota uma peruca aí, não tem problema. Então, agora, a mulher vai fazer pra uma mulher, fala, seu cabelo vai cair. Você fala, né? Então, não é mais. É uma briga que você compra é bem diferente. Então, a mulher pondera mais na hora de escolher. Porque o jogo é estético. E ela entende que a droga vai ferrar a estética dela. Ainda que vai trazer uma parte, vai ferrar a outra. Sim. O homem, a parte que vai ferrar, imagina, vai nascer mais pelo no homem. Ele fala, já tô um gorila, vai cair meu cabelo. Grande coisa. Entendeu? O cara não liga muito. A mulher já liga. Tende a exagerar na alimentação, com extremos. Tanto é que os transtornos alimentares são de maior parte das mulheres e os homens nas drogas. Então tem essa... tá interessante o que você falou. Então a mulher vai muito mais pro, nossa, eu tenho que fazer dieta com tal quantidade, não posso comer carboidrato, não posso... Aliás, o trabalho que saco, psicológico, isso, porra. O trabalho psicológico da alimentação pra mulher é muito mais intenso. Não, tem 12 Tanto calorias, é que a gente fica lá conversando, ó.
Água zero, alface light, É. abobrinha diet. Ô, Ana, me fala essa sua... Eu acho, sinceramente, o Leandro, na minha opinião, é um cara que ele vai com o avião dele e não para mais, cada vez com mais conteúdo, e todo mundo fica assim, né? E ele vai embora. E conquistou o público dele, é super cerebral, eloquente, tá tudo certo. É isso que eu penso do Leandro. Agora, esse seu lado de comunicar é realmente de maluco, assim, você manda muito bem. Da onde vem isso? Ou é orgânico, é teu? Você fez curso de oratória? É familiar? Como é que é? Porque você pegou a nutrição, que você é apaixonado, estudou, e quando liga a tela, liga o vídeo, você consegue passar brincando e tal, e sempre, que nem o Leandro, acho que vocês se parecem muito, conseguem de comunicar e vocês não saem do propósito. No seu caso, isso é curioso, assim, veio da onde? Eu falo que começou na louca. Não tenho ninguém então é seu, da minha, né? ninguém É da seu. minha família. Ah, não? É de comunicador, professor, de repente nada. uma mãe, um pai, sei lá. Zero, assim. E aí eu vi os vídeos do Lê, de outros, Ah, da tá. galera que fazia. Aí você montou um jeito de ser da Ana Lu. Aí eu falei, gente, eu quero. Só que assim, pra eu gravar meu primeiro vídeo, eu chorava. Falava, nossa, eu não consigo gravar isso. E tinha um desespero, porque não é fácil nervosismo, e o meu Deus. Mas depois que foi o primeiro, eu falei, gente, eu quero. Que delícia! Eu adoro. E aí foram vindo os elogios que eu fico assim, até quase surpresa. vicia, né? É, uma interessante delícia. que ela falou. Porque a galera Pra fala, mim é um nossa. momento terapêutico, pra mim é. E eu aprendi com o Lê técnicas, né? Eu nunca fiz, mas eu aprendi com ele técnicas pra você errar menos, ou pra você, né, ficar mais concentrada. A gente tem que entender assim, é normal. Até falei isso pra ela esses dias. Por exemplo, a gente tá aqui conversando. Você não espera uma fluidez. Às vezes eu vou, esqueci uma palavra. E sabe, tudo isso não tem problema, porque a gente é ser humano. A gente quer ser muito metódico, assim. E aí perde a naturalidade. Você entende? Assim, Aí não é mais o Leandro, por que né? o formato do podcast é legal? Porque a gente tá trocando ideia e o pessoal tá olhando uma conversa de bar, como se fosse. Isso, só que tá Agora, gravando. quando você pega um vídeo e fala, oi, tudo bem? Vamos falar sobre a criatividade. É chato pra caramba, entendeu? É gostoso você A galera do outro lado não... tá muito formal, Eu muito vejo engessado. que não é real. A coisa muito engessada já foi, né? Hoje o pessoal quer uma coisa mais real, assim. E a gente, na nossa realidade, a gente gagueja, a gente pensa, esquece uma palavra, tudo bem. Não quer dizer que a gente... Não aplica o melhor verbo, porra, mas também... Sim. Né, meu... Sim. Aí eu vi o que era chato, falei, não quero fazer isso aqui que é chato. Aí você aplica o negócio legal, funciona. E aí, Kim, cada um vai ter um jeito, né? Por exemplo, a Ana Lu, ela é mais extrovertida, assim. As piadas dela são mais... o meu é uma coisa mais contida. Às vezes até uma coisa meio... Eu falo sem rir. Eu tenho uma novidade pra vocês. Fiquei sabendo hoje, através de fofoca da Ana Lu, que o Leandro é tímido. Agora, como? Né? Só ser tímido quando acorda, né? Um minuto não tá mais tímido, porque o que ele faz é impossível. Porque vocês estão vendo né? uma casca, né? Não, eu Vocês sei, estão vendo Leandro, mas pô, uma coisa impossível. minha, né? Mas se olhar globalizado na minha vida, sim. Eu sou tímido. É um cara mais intro, né? Interessante isso, né? Por isso que ele entrega tão bem o compromisso do que se propõe a fazer. Sim. Né? Ele não sai do trilho, né? É muito legal isso nele, né? Se comparar nós dois é bem diferente. Eu já sou... E ele já chega uma coisa mais assim, depois vai se soltando. Sabe o que eu queria perguntar pra vocês? Que não estava aqui, eu tô agora, vocês estão falando. Vocês estão bem assim na profissão, né? Cada um. Vocês já chegaram a tretar, brigar no protocolo de um paciente? Exemplo. Chiquinho, fora de peso, diabético. Leandro ali aplicou um protocolo de treino, etc. Bom, enfim, vocês divergem no protocolo desse cara. Não, logicamente, assim, para você fazer uma análise de alguém, você tem que conhecer a pessoa muito bem. Então, o que pode acontecer, vamos supor... Alguém fez a anamnese ali de alguma maneira para obter mais dados, Ou ela né? atende uma paciente há 1 ano.
e essa paciente vem ser minha aluna. Quem conhece mais é ela. Isso, então de repente, parte, né? de repente, mas o contexto dietético é outro. Não, tudo bem. Complementa-se então, né? Isso, exatamente. Exatamente. Porque é interessante esse trabalho em conjunto. Fico pensando. É legal. Deve ser gostoso, inclusive. A gente discute, tipo assim, não sei o que eu faço aqui, o que você acha? Muito o mais melhor pra protocolo ele. possível para atender, entregar, né, para a pessoa, né? É legal. Eu chego com as legal. fotos pra ele, olha, o que aconteceu, o que eu faço. A gente tem uma tendência a colocar nós no outro, né? A fazer uma projeção, segundo Freud. Então, por exemplo, vamos supor, eu adoro, sei lá, comer comida de manhã, e isso é verdade. Como arroz, feijão e carne para minha refeição. Logicamente, eu tô falando aqui de um exemplo exagerado, mas eu tenho a tendência de achar que você também vai bem com isso. Tá. Entende? Você eu adoro feijão frio de manhã, né? Come aí. Você exporta, entendeu? Você exporta. É verdade. Então é legal você trocar ideia com outra pessoa, conviver, até mesmo com uma pessoa diferente. Por exemplo, eles vão viajar entre amigos, né? Amigos que não treinam, não faz dieta nem nada. Aí você olha, você toma um choque, assim. Ontem eu tava conversando com o Rafael, que é um alemão, amigo meu, a gente foi jogar bola junto. Ele falou, Léo, eu tô com dificuldade de parar de tomar refrigerante. Eu falei, mas você toma quanto por dia? Ele falou, é bastante, 2 litros por dia. Eu falei, cara, 2 litros assim é uma coisa que eu não tomei provavelmente no mês. É muito surreal pra mim. Só que a realidade de muitas pessoas não consegue largar. Ele falou, se eu tiver refrigerante em casa, eu não consigo beber um copo. Eu não consigo tomar um refrigerante zero. Então você entende? É uma coisa que como é tão surreal pra mim, porque eu não tenho o hábito do refrigerante desde sempre, desde que eu nasci. Então eu falo, nossa, sério que tem alguém que toma 2 litros de refrigerante? Tá, porque é a realidade dele, não cabe na sua. E ele também não vai conseguir enfiar isso na sua vida e você está dizendo que às vezes tem uma tendência do que é bom para mim, eu tento fazer para o meu paciente, para o meu aluno. Ou tipo assim, cortar refrigerante é muito fácil, corta aí. Porque para mim ele tem alguma dependência que você não faz ideia. Só que aí você tem que importar como, trazer alguma coisa, de repente foi alguma coisa da sua vida, sei lá, eu fui viciado em café, então o café que me fazia mal é mais ou menos igual o refrigerante é para ele. Então eu preciso interpretar que é difícil dessa maneira para ele. Senhores, esse que é o bom profissional, que não sai cortando tudo, vai adaptando, sabendo as angústias e dores do paciente, tanto a Ana Lu quanto o Leandro, né? Eu já atendi aluno que tem medo de fazer agachamento. Tem medo, se machucou? Sim. Como que eu vou falar assim, não, agacha aí? Ele tem algum trauma fundante em algum momento do Ele já está agachamento. recuperado, ele está bem. Mas tem uma sequela, né, imagino. Então quando a gente fala, o que eu penso de um bom profissional? É a pessoa que trata o outro não como um amontoado de músculo, gordura e osso, e sim como um organismo vivo, com história, com medo. Entende? Então, quando você sensibiliza, aí você consegue passar um trabalho bom para aquela pessoa. E às vezes, o trabalho bom para aquela pessoa vai começar no 3º melhor método do mundo, não no 1º. Então, assim, agachamento para essa pessoa, vamos colocar que seja fundamental. Tá? Tem medo? Tem. Então, nós vamos começar fazendo leg press, um agachamento sem peso. Isso é eficiente para hipertrofia? Não é. Só mas você está preparando. Eu estou preparando ela. Ô, Leandro, você está falando uma coisa que eu também não tinha... Que coisa que é a energia das pessoas, né? Eu não tinha pensado nisso. Estou pensando agora com vocês, que vai caber já para a Ana Lu. Você é um cara que anda muito bem mesmo, e eu sei que você é muito bem respeitado, no meio do bodybuilder. E não é no meio mesmo, você anda muito bem ali com todos eles. E anda muito bem com outro público também. Gozado. Você não é um old school, mas anda muito bem do lado e lida muito bem com a galera de hoje, com a sua proposta. É muito louco isso, né? Isso não é comum. Talvez não seja. Pela sua idade e tudo mais, não é comum. É interessante, não tinha pensado assim. Eu sempre tive pra mim assim, a gente tem que respeitar quem tem tempo de casa. Mas naquela época não tinha estudo, mas não precisa de estudo. Você fala do empirismo. A pessoa já fez. Ela já ganhou massa muscular. O que a ciência vem? A ciência não vem pra falar assim, é assim que ganha massa muscular. Não. Vamos pegar o cara que ganhou massa muscular e tentar explicar o que ele acertou, porque ele errou em alguma coisa e acertou em muitas outras. Então a ciência vem pra explicar o que já aconteceu. Então, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me interessar, já tinha um pessoal com muita bagagem, sem conhecimento científico, mas que não é desprezível, porque normalmente é meio polarizado, né? Então, quem é
old school fala, a ciência é horrível, não sei o quê, porque só tenta anular a gente. E quem é da ciência fala, esses caras aí são tudo macaco, faz força. Exatamente. E na verdade os dois se complementam, um precisa do outro, na verdade. Existia esse racha, né, do new school e do old school. Agora tá melhorando um pouquinho, né, Leandro, talvez? Não, muito. Hoje já integrou. Eu pelo menos sinto que hoje está integrado. Mas você permeia muito bem. Ana Lu, me fala uma coisa. Eu sou da velha guarda também, com as Nutris e com tudo, que eu sou um vovozinho. Como você vê as tuas colegas? Você tem contato com a galera mais velha da nutrição? Você tem alguém que você, fulana, eu na faculdade, eu li alguns livros. Você tem alguém assim que te ajudou a estimular a sua escolha pela nutrição? Não. Não? Não, assim, não tem nenhuma influência disso. É interessante saber quem é essa profissional que está no mercado hoje, no seu caso, tão eloquente, tão mandando bem. É interessante que as pessoas saibam o caminho que você trilhou e as suas referências. Sim, mas não tem, assim, referências antigas, assim, de nutricionistas, né, que se formaram há muito tempo. A sua paixão é a nutrição, né? Sim, nutrição esportiva, a parte da performance. Eu adoro a performance, tanto assim, não só pegar um atleta para performar, não, uma pessoa que, eu quero começar a entender um pouco mais, quero começar a me alimentar melhor, pegar ali desde a base. Mas assim, ela influências... é professora também, né, Leandro? Acho que a comunicação para qualquer área tem que ter, né? Legal. Essa conexão. O professor tem até a definição do... Me ajuda a lembrar, tá vendo? Tudo tem que ser natural. O educador nordestino, conhecido no mundo inteiro, esqueci o nome dele agora. O Paulo Freire. O Paulo Freire. Paulo Freire tem o conceito de professor mais perfeito. O secretário da Educação. Que é o que eu levo para mim. Perguntar assim para ele, o que é um professor? O que é um ótimo professor, né? Como que o professor é bom? O pessoal fala assim, o professor é quem ama seu aluno. Só. Ele não fala assim, é o que sabe mais, é o que tem isso, que tem... Não, ele só fala assim, é o que ama o seu aluno. O que trata ele como se fosse o próprio filho. Então ele vai errar, porque você vai errar com o seu filho também. E tudo bem, só que você faz tentando acertar. Vou aproveitar outra aí que ele falou do professor. A etimologia da palavra aluno, sabe qual é? É sem luz, né? Eu acho isso tão... Desprovido de luz. A luz, né? A luz. Eu achei tão bacana isso também. Ou seja, você precisa da Grécia, né? Da luz do professor. Aí ele falou, me fez lembrar. Sim. Né? Acho que encaixa bem. Então assim, Paulo Freire, até que às vezes eu falo de Paulo Freire, o pessoal já traz pra política. Galera, ninguém tá falando de política, a gente tá falando de Paulo Freire educador. Em termos de... Ganhou todos os prêmios, imagina, respeitado no mundo inteiro. Paulo Freire talvez seja um dos nomes, tá no top 10 do Brasil, mundo, que ele levou o nome do Brasil pro mundo. Paulo Freire é sensacional. Né? Eu sou fãzaço dele, assim. De novo, não tem ideologia política nenhuma, só tô falando da parte como professor. Né? Não tem como você ser professor e não conhecer. Você é professor e não conhece Paulo Freire, não conhece nada. Né? Não conhece nada. E ele falava isso, é o que ama o seu aluno. Então, por exemplo, o que a Ana Lu falou, eu gosto muito mais, pra você ver, cada um tem uma segmentação, certo? Sim, claro. Tá? Por exemplo, tem gente que vai se identificar em trabalhar com alta performance. Então eu quero pegar o cara que já é fudido e deixar ele mais fudido, porque meu tesão é ver o cara no palco mental. É tão amplo, né? Ok. O meu caso é o contrário. Eu gosto de pegar o cara que não gosta de treinar. Uhum. O cara senta assim na minha frente e fala... que você gosta, hein? Eu não gosto de treinar, Leandro. Senhora, eu não gosto de treinar. Você fala, legal, então bora. Esse é o meu desafio. Você entende que... verdadeiramente né? Mas também é muito difícil você pegar quem já é treinado e treinar mais ainda. Não, eu sei, e é muito difícil você pegar o cara que não gosta de treinar e treinar. Então cada um tem um tesão e uma dificuldade. Claro. Eu gosto de ver essa evolução. A evolução do... Nossa, eu não gostava de nada e hoje eu amo, assim. A gente gosta mais de trabalhar com pessoas que não são atletas. Eu acho mais divertido, acho mais legal. Sim. É um casal complicado esse, viu? Ana, eu queria te perguntar se esse seu trabalho, como você... É difícil, a gente falou isso até agora, mas já vou sair desse assunto. Em relação a... Toda vez que senta um paciente lá com você, ou você está prestando consultoria ou algo do tipo, acho que o caso do Leandro também cabe muito bem. Estou falando agora do paciente, do aluno mulher. Em relação à estética, a qualquer preço, e você sabendo que ela precisa de algumas outras situações para a saúde. Sim. Número 1, saúde, estética, consequência natural da saúde. Você deixa isso, puxa a orelha do paciente e fala, olha, vamos chegar lá.
Mas vamos... Esse é um momento difícil, assim? É um trabalho de acordos. É assim, é porque, qual que é o maior problema da mulherada? Intestino. O maior, assim. Incrível, né? Vou 3 vezes na semana no banheiro. Eu mesmo, nossa senhora. 3 vezes na semana? Na semana. Tem gente que vai Na demorar semana mais, né? inteira. Não, 15 dias e acha que é normal. Então... E não faz nada para, né? Não toma água, não come... Usa laxante. Usa laxante. Então a gente faz um trabalho de acordos. O primeiro passo é seu intestino por isso. Eu desenho. Com certeza. Eu abro o Word lá e falo, olha, é isso aqui por conta disso e disso e disso. Tratou isso aqui, pode ser que durante esse tratamento você tenha resultados, porque você vai mudar totalmente o seu estilo já. Mas eu preciso disso aqui alinhado para você ficar bem no treino, na dieta, com as pessoas do seu lado. Então é um trabalho de acordos. Pra não ficar enfesada? Pra não ficar enfesada, caputa. As fezes são potencialmente cancerígenas, elas são tóxicas mesmo, Sim. né? Então se ela ficar parada ali, ela fica intoxicando mesmo, e inclusive leva a câncer e tal. Então não pode ficar ali, tá? Tem que transitar. Então é um acordo o tempo inteiro. É assim, isso por isso e muita conversa. Ana Lu, quero ficar igual a você? Tipo, quero ficar igual a você amanhã? Tem esse imediatismo? Tem, né? Tem uma festa em fevereiro, quero ficar igual a você. Não, então, novembro agora, né? Eu vou viajar pro Réveillon. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai chegar desinchada lá, mas gordura, calma. Aí a gente faz, entendeu esse trabalho? Dá pra você desinchar pelo menos aí 1 quilo. Mas gordura mesmo, vamos deixar então pra depois da viagem. Você deu um dado bem legal, do intestino, né? Sim. Assim, a recorrência lá é intestino, celulite também? Lipodistrofia, adenoide? Sim, com certeza. Celulite, estrias. Culote. Gordura localizada, que as mulheres mais reclamam. Então, tudo isso é um trabalho que aparece todos os dias. E é assim, talvez a gente não consiga em uma fase só. A gente precisa passar por fases. Então, primeiro um cutting, um emagrecimento, para depois chegar num bulking. E é essa fase que a mulherada não quer passar e enfia na faca. Eu não sou totalmente contra uma lipo. Não sou. Eu acho que, se você chegou em um corpo que você gosta, mas, por exemplo, se você emagrecer mais, vai perder muita massa muscular, aí é interessante colocar ali tirar ali o colotinho que falta. Mas a galera já quer pular do não vou no banheiro pra um abdômen definido. Nossa, eu pulo 80 etapas. Isso, então assim, também com a mulherada, é todo dia ali no Instagram falando sobre isso e presencialmente. Ana Lu, qual que é a sua ferramenta de trabalho, olhando para a indústria do suplemento? Você utiliza como ferramenta, não só para o iniciante, mas para o intermediário? Como você vê a indústria da suplementação no trabalho da nutrição? Como é que você lida com... Sinceramente? Não, sim, claro. Sim, com certeza. né? Eu falo que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Amo pela facilidade de ter ali vários produtos que são legais, que você pode comprar ali, né, num site, por exemplo. Que é uma ferramenta que vai te ajudar. Sim, que vai te suprir algo. E odeio pela parte que tem coisas demais que são desnecessárias. Bom, foi bom você ter falado nisso. E a galera, principalmente as blogueiras, que fazem a propaganda do produto e tem pessoas, mulherada que escuta muito, vai e compra por achar que é legal, porque ela usou. Isso acontece todos os dias. Então tem muito uma divisão tem coisas muito legais e tem coisas que não são necessárias, que vendem muito e não precisam. Tá ali. Um modal de venda, tá, entendi. Você vê realmente como recurso, ferramenta de aporte proteico ou o que for, né, situações de fitoquímicos ou o que for, mas você diz que tem um exagero. Com certeza. É uma judiação, porque aí já passa totalmente a situação de saúde. Aí fica muito nossa, eu não vou conseguir alcançar esse resultado porque eu não tenho essa suplementação. É uma outra coisa que eu vejo os seus vídeos e gosto muito, e eu queria saber o seguinte, do jeito que você fala, assim, tão forte, se o seu telefone tocasse, uma indústria de suplementos te ligasse para palestrar para funcionários, ou para uma audiência de colegas nutricionistas, ou para uma classe de profissionais da área da saúde, porque a maneira
fluida que você fala, eu acho que abrevia muito. Por quê? Nós estamos aqui no auditório da Quality, que aqui historicamente tem curso há mais de 15 anos. Eu chamei todo mundo que você pode imaginar. Tem cursos ótimos e tal. E eu sento sempre ali, fico ouvindo os colegas, e tem alguns que vão nas organelas da mitocôndria e Jesus, para uma audiência... então não comunica, não comunica. Essas coisas mudaram e poucas pessoas perceberam. Mas enfim, voltando lá, se o seu telefone tocasse, você tem essa... Porque eu vejo que você vai tão bem, você teria essa vontade, Ana Lu? Não sei se é vontade ou toparia um projeto mais ou menos assim. Eu adoro, com certeza. Eu acho que assim... A gente vai até palestrar juntos, né? Ano que vem, Vocês verdade. têm, eu acho que lá pra março a gente vai lá pra... Onde é que é mesmo? Curitiba não, Santa Catarina. Não, mais pra baixo ainda. Rio Grande do Sul. Por aí. Vamos fazer uma palestra? Vamos. Assuntos gerais. Nós dois e possivelmente acho que o Paulo Musi e o legal. Wesley Delanogari, que é um neurocientista, não sei se você já ouviu falar dele. Não sei quem é. Ele é bem legal, Wesley, eu te mando, muito, cara, nota 10, assim, 1000 na verdade. É meu professor de neurociência. Eu falo que ele é meu professor porque eu tenho muito orgulho, assim, porque ele é muito bom, muito bom. Então eu gosto muito de abreviar, eu falo até que eu fico com medo de comer o que não deveria ser comido. Mas a nutrição, quando é muito... É porque quando você vê a bioquímica, você vai, velho, nossa, tem bilhares de reações. Dá pra você explicar as bilhares de reações, mas dá pra você encurtar o caminho e explicar tudo também. Eu sou muito mais do encurtar o caminho e explicar tudo. Eu tenho que entender as bilhares, mas se eu passar pra você o encurtado, você vai voltar pra casa feliz. Eu consigo fazer isso. E a partir disso eu vou estudar mais. Sim. A partir disso. Porque se você não estendesse essa ponte, eu não iria. Sim. A gente tem que saber que público que a gente está se comunicando, né? Com certeza. Às vezes o pessoal vem me pedir dica, eu quero começar um canal no YouTube, como é que eu falo? Você fala, mas com quem que você quer falar? Porque, por exemplo, imagina eu juntar aqui 50 médicos, vou falar sobre cafeína. Aí eu pego e falo assim, então, a cafeína é um estimulante. O pessoal levanta e vai embora, falando, isso eu já sei. Eu tenho que vir aqui e falar, olha, o público a cafeína, o nome dela o nome da cafeína é 1,3,7-trimetilxantina, é um alcaloide simpático mimético. Aí a pessoa fala, opa, beleza. Só que se eu falo 1,3,7-trimetilxantina pra uma pessoa que tá perguntando o que é cafeína, uma pessoa X que não é da área e nem tem interesse de ser, se eu falar isso, ela fala, não, isso é coisa de maluco, eu só quero saber se vai queimar gordura ou não. Sim. Entendeu? Então você tem que saber o que você está se comunicando. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho aí serve. E aí que cai na coisa do professor que não te falei. Todo mundo tem que ter um pouco de professor. Porque imagina, senta uma pessoa lá no consultório da Ana Lu e essa pessoa, ela faz uma pergunta que você sente que tem um teor mais técnico e você é muito superficial. Ela fala, putz, com quem que eu tô, né? E a mesma coisa o contrário. Senta uma pessoa ali totalmente superficial que só quer saber se deve tomar ou não. E ela dá uma explicação tão complexa que desestimula a pessoa. Então você tem que ter essa fineza, essa leitura. Só que as pessoas hoje elas não... Parece que elas não se importam com o outro. Assim, eu vou falar, sei lá, eu decorei um nome difícil, eu vou falar. Porque aí o pessoal vai achar que eu sou inteligente. Tem só essa que carenagem, o compromisso do professor, qual que é o bom professor? É o que faz o seu aluno entender. É só isso. Então você não precisa dominar muito. Só precisa fazer ele entender o que ele quer saber. Talvez, se você vai dar aula para alguém muito avançado, você vai ter que ser muito avançado também. Mas se você vai dar aula para alguém que não é avançado, você não precisa ser avançado. Você tem que ter didatismo e não conhecimento. Essa sua definição de professor ficou claríssimo, assim, que vale para todos nós, né? Se eu me proponho o seu caso, é idêntico. Sim. É idêntico. Eles não sabem ainda, nem o Leandro, nem a Ana Lu, mas eles vão palestrar aqui na Quality, tanto para funcionário quanto para... Eles não sabem, mas em breve saberão. 2 cheques vai chegar agora. Que já voltou, né? 1 milhão cada um. Chegou um SMS aqui voltando, porque olha... Pix. Ana, me fala aqui, acho que o Leandro também deve concordar, vocês acham que... Pela saúde, estou falando da estética, a mesma coisa, mas eu queria falar de alimento. Vocês acham que a galera está desembalando mais produto industrializado do que descascando o alimento? Quando vocês estão com um aluno, com o paciente, vocês comentam a comida de verdade? Porque isso é um problema sério. Sim. A partir daí, o intestino que você falou, o sono que o
que o Leandro vai falar, enfim, não é isso, a comida de verdade? Hoje em dia é inevitável ter o industrializado dentro. Sim, claro. É inevitável. Ninguém vai lhe caçar. Nem todos são ruins também. Isso, nem todos são ruins. Por exemplo, o arroz, ele não é in natura. A gente não casca o arroz lá e come. Então ele é industrializado. Só que a gente come arroz no saco. Mas a gente pode ter os níveis, né, de industrializado. Então sair de um sorvete para um arroz é bem diferente. Claro. Então hoje é inevitável. A gente tenta ensinar o que é melhor. Então, vai ter industrializado? Beleza, vamos fazer um balanço então. Deixa para comer o seu sorvete no final de semana na refeição livre. Durante a semana, tenta manter o mais limpo possível. E isso quer dizer que vai ser 100%? Não, também. Mas pelo menos 80%. Adequação, bom senso do profissional. Sim, tem que caber na realidade. Não adianta virar e falar, vai ser dieta de caviar, vai caçar ali o seu peixe e vai fazer o seu queijo. Ninguém vai fazer. Então a gente tenta deixar os 90% limpo, os 10% ali do final de semana, olha, vai ser feliz, tá? Que vai se enfiar de... Por exemplo, se eu te perguntar, o que é saúde? O que você entende como saúde? Talvez você conheça o conceito. Puta, Leandro, vamos lá. O que eu entendo por saúde? Eu vou arriscar dizendo que deve ser uma coisa mais simples, mas eu vou aqui pelo meu caminho. Eu diria que saúde seria, então, o funcionamento de todo o meu sistema, ou do intestino, ou o ritmo circadiano, ou enfim, tudo o que me deixa ok, funcionando bem. Então vou ser advogado do diabo aqui, tá? Mano. Tudo bem, você colocou isso. Então quer dizer que comer uma pizza não é saúde, porque vai prejudicar alguma coisa no funcionamento do meu organismo. Pizza é um alimento com uma composição X. Álcool. Pronto. Álcool. Trazer uma coisa mais agressiva. Tá, eu não preciso de álcool para viver. Tá. Mas o álcool, ele pode entrar como saúde. Pode. Qual que é o conceito de saúde pela OMS, Organização Mundial da Saúde? É o equilíbrio entre físico, mente e como o indivíduo está inserido na sociedade. Porque a gente entende que se você for muito saudável fisicamente, certo? Mas você vive dentro de uma cela, sozinho, sem ver ninguém, sem ter contato com o ser humano, você vai ser saudável? Então você começa a entender, exato, que quando você traz essa tríplice, comer a pizza, beber a cerveja, vira saúde, dentro de um contexto. Fazer uma lipoaspiração vira saúde, porque uma lipo eu vou destruir você. Muito legal. Como isso pode ser saúde? Mas se eu olho no espelho e não vejo do que eu gosto, e todo espelho que eu olhar eu vou me ver, e qualquer lugar do mundo que eu for eu vou estar lá, e eu não gostar de mim, eu tô ferrado. Então a lipo entra como um agente para melhorar a saúde, porque vai melhorar a satisfação comigo mesmo. Logicamente pode vir um psicólogo e falar assim, só que é o seguinte, você não precisa se recortar, você tem que se reconciliar com a sua imagem. E aí que começa a briga. E aí que é legal. Porque o psicólogo fala, não, você tem que se aceitar como você é. E veio o outro e fala, não, você não tem que se aceitar nada, porque agora a gente tem tecnologia. E vira uma briga. E é muito legal isso. Sim. Só que se você entende como esse equilíbrio, que foi o que a Ana Lu falou, por exemplo. Eu vou comer isso, para poder no final de semana tomar às vezes uma cerveja e não tirar minha expectativa de vida. Sim. Entendeu? Eu não preciso de álcool para viver, mas talvez o álcool torne minha vida mais interessante. Então é verdade que o Leandro está falando. Por coincidência, eu escutei hoje o índice de felicidade, fizeram, vocês já viram isso, mas uma pesquisa mundial. E qual seria? Perna, tá? Não me acha estranho. Não me acha estranho. Eu vou ficar com a perna cruzada. Eu vou jantar nos restaurantes lá, eu sento assim, ela não senta. Assim, só tirou os tênis, né? Não faz isso, né? E o índice de felicidade não era o dinheiro, não era o patrimônio, enfim. Era pesquisa pesada. É o contato com os amigos de cada um, contato com o outro, né? É que eu só peguei o gancho dele do espectro maior da saúde, né? Que ele falou, o álcool pode ser um momento feliz ali para a equação da minha vida, ou ali para viabilizar a minha parte social, não, Leandro? E aí, imagina só que negociação complicada. Você vê uma pessoa, senta aqui na nossa frente, e ela tá de repente com colesterol ruim, um problema com glicemia. Aí ela vem e fala, olha, é o seguinte, sabe tudo isso que você faz? Todas essas jantas que você tem
com a sua mãe, com a sua namorada, esse vinho que você toma, que é um momento maravilhoso, tudo isso aí acabou. Agora você vai comer alface e tomar água. Aí vem eu e fala assim, então é o seguinte, sabe quando você ficava descansando, na boa, viajando? Não tem mais. Você vai todo dia acordar para fazer força, para correr, para suar. E no vai também? Não, e pro outro dia você fica dolorido ainda. Eu falo, desculpa, até logo, eu não quero saber. Eu não quero isso. É verdade. Então esse é um tipo de negociação ridícula. É óbvio que a pessoa não vai fazer. Agora, se você vem e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você come o que no café da manhã? Pão de queijo e Coca-Cola? Tá. Vamos trocar então? Vamos fazer o seguinte, vamos reduzir o pão de queijo e colocar uma Coca zero. Vamos fazer o seguinte, não vamos começar arregaçando. Vamos fazer o seguinte, meia horinha de atividade, 3 vezes por semana. E aí você vai construindo com a pessoa. Logicamente que não é todo mundo com o mesmo tratamento. Tem gente que gosta de virar a chave. O cara sempre fala, eu quero na minha Mas vida. é brusco, né? Não pode ser. Okay. Normalmente uma curva cotovelo a 200 por hora, você sai da pista, você não faz a curva. Então, algumas pessoas são exceção, é verdade. Algumas pessoas gostam de virar a chave. Leandro, eu quero mudar a minha vida, eu quero fazer tudo que dá. Mas tem gente que não entra nisso. Ou tem gente que entra não consciente. Leandro, eu quero virar a chave. Quando você vira a chave, o cara fala, já não gostei tanto assim. Então, essa sensibilidade quando você vai atender é importante. Esse Leandro é professor mesmo. Filha da mãe. Filha da mãe, meu. Tá falando umas coisas que eu tô lembrando lá de trás. Filha da mãe. Nalu, o emagrecimento, a gente pode afirmar que a maneira número 1 é o déficit calórico mesmo, assim, essa é a base ou não? É a base, o déficit calórico é a base, só que a gente tem estratégias para chegar em um déficit calórico. Então a gente tem ali... De novo, não pode ser radical assim, que nem o mesmo assunto, eu não posso virar a chave se eu tô com 3.500 calorias, tá? Sim. Tô fora do peso, tô com 35%. Tudo é empatia, para começar, né? E aí tem lá meus hábitos, você faz a anamnese, pede o meu cardápio, eu te entrego, você chora, você fala, bom, vamos lá. Se você parar para pensar, só tem um insert. Se você for para pensar, uma boa dieta, um bom treinamento, um computador monta. Sim. Hoje. A gente tem tecnologia para isso. Eu, perante uma tecnologia, provavelmente ela vai até acertar mais do que eu, se for bem programadinho, bem certinho. Vamos desenvolver um software aqui bonitinho, pegar todas as variáveis possíveis, a gente cadastra. Então o que a gente está aqui fazendo? A gente está aqui humanizando o atendimento. Se a gente não humanizar, eu não tenho valor nenhum, ela não tem valor nenhum. A máquina substitui a gente assim. Filha da mãe, é verdade. Então a gente tem várias estratégias para chegar, que são muito famosas. Low carb, jejum intermitente, cetogênica, várias. Tem um cardápio aí para cada um, né? Individualidade de cada um. Sim, para começar, não tem nenhuma melhor que a outra. O que importa é o que você consegue fazer. Então para isso a gente existe. O profissional nutricionista e também o treinador. Que é para entender o que se encaixa melhor para você. Se encaixa, o que a gente pode fazer para você começar a chegar em um déficit calórico para provocar o emagrecimento. Porque o déficit calórico é um estado, você vai entrar em um estado bioquímico para que você comece a quebrar as suas moléculas de gordura, para ter energia ali. Então, quais as formas que a gente pode chegar? Isso a gente vai entender com cada paciente. Então, o Leandro se dá muito bem com jejum, isso é fato, ele fez jejum por muitos anos na vida dele. Quase 10 anos da minha vida. Ele se dá muito bem com jejum, então cabe eu fazer um jejum para ele chegar no déficit calórico. Se eu não tomar meu café da manhã às 8 horas da manhã, eu vou ficar puta o dia inteiro. Eu saio chorando, cara, tremendo, se não cair. Não existe isso na minha vida. Eu tenho que ter meu pão com ovo de manhã. Não consigo. Então a dieta que mais se adequa para mim talvez seja uma dieta hipocalórica, que eu tenho meu carboidrato ali repartido em 4 refeições, meus macros. Daí vai o seu estudo na anamnese desse paciente para entender qual seria o modelo mais adequado, não? São várias. Minha anamnese mesmo tem mais de 40 perguntas. Eu infiltro mesmo, que é para saber o que a pessoa gosta, quais as refeições ela consegue fazer, quais horários ela pode fazer as refeições. Mas a base do emagrecimento é você entrar em um estado de déficit calórico, onde você gasta mais energias do que você consome, ou ingere menos calorias do que você Tá, deixa eu confundir, porque aí eu jogo no... Segura aí, tá? Sim, sim. Tô aqui, agora eu jogo no campo do Leandro. Tá, mas eu tenho 25 anos, mas também quero aumentar a massa muscular e não tô querendo diminuir tanto as calorias, porque me disseram que eu vou perder músculo. Uhum. Então, a ideia é o quê? A ideia, a gente entende errado o emagrecimento. A gente entende errado
processo de perda de gordura. Se eu perguntar para você, e até pela sua própria pergunta, a gente já chega nessa resposta da análise. Para emagrecer, eu tenho que comer menos do que eu gasto, certo? Errado. Para eu emagrecer, eu tenho que gastar mais do que eu como. E aparentemente parece igual, mas é abissalmente diferente. Por exemplo, imagina uma pessoa que... Você está falando do metabolismo basal? Não, eu tô falando de gasto diário. O gasto mesmo. Então assim, imagina que eu gasto diariamente 1.500. Tá. Ela tem que dar 1.000 para emagrecer, certo? Tá. Mas uma pessoa que vai comer 1.000, de repente ela vai ficar mal-humorada, com fome, sei lá, vai ter problema com atenção, com foco. Tá, agora ao invés Você vai brincar me aumentando a ração e me fazendo treinar mais. Isso. Certo? Sim. Tá. Ao invés de eu ter 1.500 e comer 1.000, que é 500 de déficit, que tal eu adicionar 500 de gasto? E eu vou comer os mesmos 1.500 que já me faz bem. Que eu já não sinto fome, que até muito pelo contrário, né? Ela sabe muito bem disso. Dieta de emagrecimento, quando a gente começa a fazer certo, é muito comum, é mais comum a gente ouvir a pessoa falar que não consegue comer tudo do que ela tá com comer fome. tudo isso? Né? Ou ela nem consegue. Todo dia. Ela nem consegue. Ela tem que guardar comidas para uma próxima refeição. Sim. Então, então, você gastar mais do que você come é a chave do sucesso, não o contrário. Senhores, eu preciso fazer um parênteses. O que o Leandro está falando, por isso que é legal, o cara da área, né? Ai, não posso, mas aqui, às vezes a pessoa vai num profissional da área da saúde, não importa se é médico ou nutri e tal. Quando a pessoa não conhece o que é atividade física, não sabe manobrar para que o paciente chegue sem sofrer tanto. Isso que ele falou é muito legal, né? Mas aí, qual que é a base para eu chegar nisso? Tem estudo? Tem. Mas sabe qual é a base? Sou eu mesmo. Porque eu fui obeso, certo? Fui muito obeso. Então, eu fiz umas contas assim, fiz umas contas superficiais, tá? Quando eu tinha mais ou menos 15 anos, eu pesava quase 105, 106 quilos ali mais ou menos, de gordura pura, né? Não treinava nem nada. E eu comia por volta, tá? Chutando aqui mais ou menos, umas 3.000 calorias por dia, para manter... Quantos anos? 15 anos. Nossa, novinho. Hoje, com 32, eu tenho 95 quilos, certo? Com um percentual de gordura 30% menor, né? Então eu tinha 40, 45 de gordura, hoje eu tenho 15 mais ou menos de gordura. Só que hoje eu como não 3.000 para manter o meu peso, hoje eu como 3.800 para manter meu peso. Então quer dizer, qual que é a chance que eu tenho de voltar a ter 40% de gordura? Nenhuma, porque eu já como mais do que antes. Tá a prova disso, pronto, tudo que você está falando, né? E aí a gente entra no quê? Não alugar o emagrecimento, que é o que as pessoas fazem, e conquistar ele. Depois que eu emagreci, eu não voltei mais a ser gordo. Por quê? Porque eu tenho um metabolismo mais rápido do que antes. Então eu teria que comer, por exemplo, para engordar hoje 6.000. 6.000 eu não consigo, nem que eu quiser. Sim. Já não é comida, né? Por isso que é muito mais interessante ser gradativo do que uma coisa incisiva. Claro que tem pessoas, por exemplo, obesos, você tem que ser incisivo, que já é um tratamento de saúde. Mas, por exemplo, hoje em dia, eu quero fazer um cutting pra segurar mesmo. Não é interessante pra mim ficar 1.000 calorias a menos. É interessante pra mim gastar mais, fazer um treinamento mais forte e manter as minhas calorias, minha ingesta calórica, do que tirar no alimento pra prejudicar meu treinamento. Porque se eu tirar demais, por exemplo, no carbo, meu treino vira um lixo. Não, eu sei. Agora mais um tempero no quintal do Leandro. Esse treino, Leandro, que você está falando para essa compensação, provavelmente sei a resposta, mas ele é o aeróbio ou é o ferro? Então, é uma conciliação dos dois, né? Mas, se eu tivesse que escolher um só, a musculação ela emagrece mais do que o aeróbico. Né? E aqui agora é a hora do pessoal sair do vídeo, né? É uma coisa matemática. É uma coisa matemática. Vamos fazer de números para ficar bem fácil. Se eu tenho 100 quilos, certo? E eu tenho 10 quilos de gordura, eu tenho 10% de gordura. Pronto. Beleza. Se eu tenho 50 quilos e eu tenho os mesmos 10 quilos de gordura, eu tenho 20% de gordura. Eu sou gordo e magro não de acordo com o peso, mas de acordo com o meu percentual de gordura. Eu posso ter 100 quilos e ser magro, eu posso ter 90 quilos e ser gordo. Porque é o percentual que importa. Se eu tenho uma atividade que gasta calorias, isso me ajuda? Sim. O aeróbico faz isso? Sim. A musculação faz isso? Sim. Só que a musculação vai ter um poder de aumentar minha massa muscular muito maior do que a atividade aeróbica. Então, se eu consigo gastar calorias, mas eu consigo construir músculo ao mesmo tempo, eu tenho um poder emagrecedor mais rápido, não de perda de peso na balança. Eu vou perder mais lento.
Só que o perder mais lento, o peso na balança, justamente vai fazer me emagrecer mais rápido. Entende? Só que, logicamente, eu sou um profissional da educação física e não um profissional da musculação. Então, eu quero para o meu aluno o que ele tiver mais aderência. Qual que é o melhor resultado para o primeiro mês? Aderência. Eu não estou preocupado com se ele vai emagrecer, se ele vai ganhar força, se ele vai... Eu estou preocupado de no segundo mês ele ter tesão de continuar. Então, se você odeia a musculação... Né? Para ele é o trabalho dele, né? Esse. Lembro de uma vez um aspirante, né? Um aspirante que queria ser aluno meu. Né? Então, ele queria ser aluno meu. Ele falou assim, olha, Leandro, eu quero ser seu aluno e tal, gosto muito do seu trabalho, confio demais em você. Eu falei, legal, obrigado. Ele falou, só que é o seguinte, eu odeio musculação. Eu falei, tudo bem. E eu gosto de calistenia. Eu falei, tá bom. Então, assim, o que você me indica? Ué, eu te indico fazer calistenia. Se é o que você gosta, você tem que fazer calistenia. Ah, tá, você não quis catequizar ele. Não posso. Vamos lá. Porque se eu trazer ele para esse lado, ele perde a aderência da atividade física, que é a pior coisa que tem. E aí ele veio e falou, tudo bem, então você me prescreve um treino de calistenia? Eu falei, não, porque eu não sou um treinador de calistenia. Ele falou, pô, mas eu confio muito em você, eu não confio em outras pessoas. Eu falei, você confia muito em mim? Confio. Então acredite, confie em mim que eu não estou preparado para te atender. Se você confia em mim, eu não sou essa pessoa, eu vou te decepcionar. Eu sou bem assim, né? Mas não tinha visto outro psicopata assim, maluco. Caceta. Então você procura. Não, é verdade, é melhor. Entendeu? É melhor você. Porque eu vou te quebrar inteiro. Eu não sou o cara para te atender. Você passa o treino, não. Não passo. A gente vê isso muito eu pelo menos vejo muito assim, tem um amigo meu que gosta muito da cultura europeia. O europeu é muito assim, ó, ou eu te atendo bem ou eu não te atendo. É real. Né? Eu não tenho contato com a Europa, ainda não viajei para lá, professor, né? Mas diz ele que é assim. Então assim, ou eu atendo você bem ou eu não te atendo. Chega num restaurante, eu não posso te atender bem. Então eu não vou assim servir uma migalha, vou improvisar um prato. Não tem atendimento hoje. Leandro, o atendimento, só para complementar, o atendimento lá, eu sou descendente de português, família portuguesa, um cavalo, né? E aí você quer trocar lá, tirar a cebola do teu... Essas coisas, sabe, que a gente faz aqui? O senhor pode tirar a cebola? Não. A resposta deles é simplesmente essa, não. E a gente acha que é grosseria. É isso que eu queria chegar na grosseria. E não é, é o que é. Não. Não é que eu não gosto de você. Dá para tirar a cebola? Não. É o que você estava falando. Então, eu não posso atender para calistenia. Pronto. Não posso. Pronto. Não sou competente para isso. Pronto. Imagina alguém me procurar, eu estou habilitado para dar aula de natação. Eu não sei nadar. Eu morreria antes do aluno. É verdade. Então, até por uma preservação minha mesmo, eu não aceito aula de natação. Imagina um aluno sabendo do detalhe. Formou educação física sem saber nadar. Sem saber nadar. Recorde. Foi habilidoso. Não é. Hoje tem jet ski, tem barco. Habilidoso. Tem colete. Eu já não preciso de nada. Eu tinha que nadar, era o pedal de cavalo para dar essa parte, eu não disse. Não, mas Não, entendi seu olhar e a entrega do que é possível não e adequação da aderência, que você falou que eu achei legal. Isso, tem que ter aderência. Porque senão você perde o paciente, perde tudo, né? Assim, o cliente, no caso, Só que aí você também tem que entender que é o seguinte, às vezes ele vai vir e vai falar para você o seguinte, ó, então, eu não gosto de musculação, tá? Eu gosto, sei lá, de luta. Tá. Luta vai me dar hipertrofia? Em termos significativos? Não. Mas, aí a pessoa fala assim, então eu vou começar a fazer musculação porque o que eu quero é hipertrofia. O cara tá focado na hipertrofia. O que eu oriento esse aluno? Eu falo, continua na luta. Porque a luta vai entrar como uma atividade aeróbica, vai ser totalmente bem-vindo para o objetivo. E aí, ele odeia puxar ferro. Não tem problema nenhum nisso. Todo mundo pode odiar o que quiser. Mas você quer músculo? Então você tem que fazer musculação para hipertrofia, se você quer o melhor resultado. Só que, se a musculação não parece muito sedutora para ele, tudo bem. Só que a partir do momento que ele começa vamos colocar assim, né, a bater mais nos caras na luta, então ele vai lá fazer o MMA dele. Bom, pronto, aí ele fala, pô, esse negócio de ferro é legal pra caramba. Tem razão. E aí você cria o significado. A gente só não gosta de alguma coisa que a gente não vê valor. Então eu tenho que mostrar o valor para ele. Só que é difícil você mostrar um valor de longevidade. Então, daqui 50 anos você vai conseguir caminhar sem a ajuda do andador. Você vai no vaso e não vai ficar lá, você vai levantar. Só que daqui 50 anos. Fica mais difícil a entrega do valor. Agora, se ele vai lá e desce o cacete no amigo que ele apanhava, ele fala, realmente esse negócio tá valendo a pena. É a mesma coisa o piloto de Fórmula 1, de corrida, né? Que ele precisa ter uma musculatura ok, porque ele fica moído lá dentro do carro. A pessoa não Quando ele vê valor, o externo, ele, né? O pescoço, né, pela força G, que às vezes atinge 2, 3 vezes a força G. Você sabe, para
Recentemente eu fui lá para Interlagos e andei num Porsche, na pista. Vou lá no dia 28, em Interlagos. E eu nunca tinha andado, imagina. E andei lá, até a gente postou lá no nosso canal. Puta que pariu. Ô, meu, o que é aquilo? Não é brincadeira. Ô, Leandro, ele andava, sei lá quantos por hora, e depois ele fazia curva assim. Eu falei, eu vou capotar e aqui eu morri. Aqui eu vou ficar. Mas é muito duro. E ele fazia assim, tá lá a minha cara, meu olho indo pra trás assim, ó. Meu, quando olha, você parou. E vários na enfermaria. De vômito e tudo. Eu nunca passei aquilo. Foi agora, uns 2, 3 finais de semana atrás. Uma coisa de agora eu entendi. Eu sei que evento que foi esse. De maluco. Uhum. Tinha uma empresa lá expondo, eu fui convidado e, Kim, você vai andar, tal. Aí fui andar. Mas puta experiência, gostei, não tô dizendo que eu não gostei. Mas é muito rápido e uma loucura aquilo. Mas aí você traz o lutador, de repente, você traz o cara que é piloto, de repente ele gosta de musculação porque ele desempenha melhor. Sim, ele precisa, isso que eu quis dizer. Sim, não tem como ali você ter uma musculatura para segurar, né? Horas, ou outros esportes que atuam às vezes mais na prevenção de lesão. Às vezes não é nem o desempenho em si, mas a longevidade no esporte. Então esse tipo de coisa que eu te falei, senão o computador faz o nosso trabalho, não precisa. Muito, muito bacana esse olhar do... Eu tô aqui conversando com ele, tô esquecendo que tá filmando. Eu tô aqui viajando. É bom assim? Nossa. Ô, Ana Lu, me fala que eu queria que vocês falassem um pouquinho da situação tão polêmica do carboidrato. Eu sei que é um assunto muito longo, vocês poderiam ficar horas aqui, mas o que a gente pode entender na atividade física ou na performance do paciente para atingir o objetivo, ou de emagrecimento, ou mesmo de performance esportiva? Porra, o que vocês poderiam falar aí do carboidrato para a galera? É essa coisa ruim mesmo, ou bem usado, ou então eu chego lá, ele é anabólico, ele não é anabólico, como é que é? Fala que o carboidrato é o amor da vida da gente. Imagina só, vamos fazer a analogia então do carro, né? Se ela tira o carboidrato daquela pessoa, como que eu vou passar um treino pra ela? É igual você me dar um carro e falar assim, não, agora só que você vai correr sem gasolina. Você fala, mas sem gasolina? Vamos murchar os seus pneus e vamos correr. Não tem como. Os dois se complementam, assim, 100%. Então, quando a gente fala de treinamento e dieta, tanto para emagrecimento quanto para hipertrofia, tanto faz. Mas vamos combinar aqui, não tá entendido o carboidrato. Tô brincando aqui com vocês, mas não tá entendido. Não, é um caminho muito longo. É incrível. É um caminho muito longo. Eu vejo aqui, vamos falar aqui, rasgar. Muitas colegas suas vêm aqui fazer os cursos com colegas de vocês e tal. E eu percebo que tem brigas, inclusive, aqui. Entrou no carboidrato, mas como? Sempre dá pau. Sim, isso é muito incrível. É um assunto que nunca vai acabar, eu acho, de polêmica. É incrível. Mas é nítido quando você tira o carboidrato e vai treinar 2 dias depois. Pode fazer 2 dias, 3 dias depois. Você tira o carboidrato, não precisa nem tirar, zerar, mas abaixar. Você perde contração, você perde tônus, você perde densidade, você perde... É vida, né? Não, assim, total. Então a gente tem ali o combustível, a forma mais rápida para você ter energia é através do carboidrato. Então quando você pensa em glicogênio, que é a reserva, que está na sua musculatura inteira e também no seu fígado, como é que você vai agachar sem contração? Como é que você vai ter um treinamento resistido sem conseguir contrair sua musculatura? Sem fazer uma amplitude de movimento, por exemplo. Então, mesmo sem o treinamento, o carboidrato tá no humor, tá na disposição. Você viu que ela falou com propriedade, né? Mulher falando isso dá até medo. Até com sorriso no rosto. É verdade. Mas, Não, ela fala bem, ela falou como nutricionista e como mulher ali, mandou um recado pra todo mundo, né, Leandro? Mas assim, imagina que foi o que eu falei no começo. A gente tem que gastar mais do que o que a gente come. Só que como você vai fazer um treino que gasta 1000 calorias, se você tá sem carboidrato e você não consegue, em vez de levantar 10 quilos, você levanta 1. Sim. Entendeu? E aí a gente não tá falando de ganho de massa muscular. Eu vejo isso muito. É um erro ainda muito forte. Isso, e é muito... O pessoal não tem a percepção ainda. Eu falo, o gordinho só não emagreceu porque ele tem medo do carboidrato. Quando ele perdeu o medo do carboidrato, isso é bem verdade. Aí ele vai emagrecer. Só não emagreceu. Porque ele zera o carbo. Aí eu falo, bom, mas eu zerei o carbo e emagreci. Não, você não emagreceu. Puta, que saco, você perdeu o peso e recuperou. Isso não é emagrecimento. Emagrecimento é conquistar a magreza pro resto da vida. Sim. Você pegar a magreza por 3 meses não vale nada.
Isso aí qualquer um faz. Tanto é que sai na rua e fala, ó, eu duvido você perder peso até o final do mês. Você perdeu o teu dinheiro. Agora assim, ó, eu duvido você perder esses 10 quilos e sustentar o resto da sua vida. Vamos apostar o dobro, você recupera tranquilamente. Então, se você tira todo o carboidrato, o que eu vejo acontecendo muito? Um treino que era para gastar 1.000 calorias, a pessoa tira 500 calorias da dieta exageradamente, e o treino que era para gastar 1.000, ela gasta 300. Ou seja, no final do dia, ela comeu menos e gastou muito menos. Sim. E aí é insustentável e ela não vai emagrecer tanto. Tira as 500 calorias de carboidrato. Então, assim, o treino vai ser diretamente afetado. Então, ao invés de você gastar 1.000 calorias, vai para 500, e aí você tem um emagrecimento muito mais difícil. Senhores, eu tenho 2 filhas, uma de 16 e uma de 19. Vocês vão ter que jantar em casa e ficar falando isso para ver se vocês conseguem alguma coisa, porque eu não consigo. Ana Lu, me fala uma coisa aqui que eu estou curioso para saber a sua opinião. No passado, os médicos tinham a sua independência na canetada final, né? E sempre foi assim no Brasil e acho que em outros países também. Você acha que nos últimos 10 anos, talvez um pouco menos, a nutrição como parceria do resultado dos médicos, o trabalho em conjunto dos médicos e nutricionistas virou assim uma fusão, uma coisa só? Eu tenho muitos colegas médicos, você sabe que eu convivo com médicos e nutricionistas e educadores físicos, e, enfim, tudo. O Leandro me corrigiu, não é mais educador físico. Virou uma realidade, né, o trabalho de vocês, assim, como coadjuvante, como... Sim, eu falo como experiência, eu vejo que é 50-50. Eu pego pacientes que têm que o médico aconselha buscar a nutricionista e ele não dá a opinião dele, tipo, leva os exames, faz um tratamento voltado para isso, mas não se mete na nutrição. Tá. E eu vejo também a outra parte você tem que fazer uma dieta cetogênica para esse tratamento. Só que não precisa. Quando a gente olha na parte nutricional, não precisa fazer isso para um tratamento. Então, tá muito 50-50 na minha experiência. Interessante. Então, a gente tem esse trabalho, essa ampliação do trabalho multiprofissional. Nós estejamos na maturidade disso, né? Ainda tá caminhando. O teu olhar, a gente tá maturando isso ainda. Tá caminhando. Porque... Melhorou muito, sim, vamos concordar, mas tá maturando. Ainda vem ali uma exigência. E e o nutricionista ainda não tem o pedestal que o médico tem. Então, por exemplo, se ele fala, olha, faz uma dieta cetogênica para a paciente vai vir até mim falando, olha, eu preciso de uma dieta cetogênica. Se você passa diferente, ou se você começa a induzir uma ideia diferente, não presta. Porque o médico falou e eu tenho que obedecer. Sabe o que eu percebi nesse casal? Não pode perguntar as coisas para eles, porque eles respondem exatamente o que é. Né, Ana Lu? É isso aí mesmo. Antigamente também tinha isso com a minha área, né? Por exemplo, a pessoa passava com a minha área e com a área dos nossos amiguinhos fisioterapeutas, né? A pessoa ia até um ortopedista, ela tinha um problema, o ortopedista falava, teu caso aí, você tem uma coluna patelar, você vai fazer aqui cadeira extensora, isometria. Não, isso é uma prescrição de treino. Isso é exercício legal da profissão. Mas eu sou ortopedista. Dane-se, né? Você tem que falar o quê? Ao educador físico, ou ao profissional, porque os pessoal escrevem ao educador físico, agora não escreve mais. Ao profissional de educação física ou ao fisioterapeuta, sugiro o fortalecimento do quadríceps em isometria. Eu encomendo para você, profissional, cuidar dele. Sim, uma sugestão. Uma sugestão. Porque eu analisei a articulação dele e o que ele precisa é um trabalho de fortalecimento isométrico, evitar a cadeia cinética aberta, evitar flexores com muita carga. Então, assim, você vai dar a diretriz e o fisioterapeuta ou o profissional de educação física... Faça o melhor possível dentro desse contexto. Isso, tá aqui a diretriz. É assim que eu quero que você trabalhe, porque eu analisei. Mas eu não posso prescrever o trabalho. Do mesmo jeito que eu posso falar assim, olha, eu sugiro que você procure um endócrino, caso você queira tomar um hormônio. Não assim, uma Deposteron por semana. Entendeu? E eu vejo que vem 50-50. Vem sugestões, tipo, olha, sugere para o nutricionista, ver o ferro, uma suplementação. E tem também faz isso que é o que vai funcionar. A gente pode transcender um pouquinho, né? Mas quando a gente vai transcender, a gente tem que ter um bom senso. Por exemplo, eu vou pegar o exame de uma pessoa e eu vejo que ela tem hipotiroidismo. Eu não posso falar para ela assim, administra 100 mg de T3, T4. Não, mas eu posso falar assim, olha, você tem um hipotiroidismo, é o que eu vejo, né? Pode ser até uma análise superficial, mas eu acredito que sim. Então vamos procurar um profissional para ele te medicar provavelmente com
T3, com T4, etc. Então, você está transcendendo um pouquinho a sua área, mas é em prol. Leandro, eu concordo aí no que você está falando, mas vocês são jovens e muito conscientes até demais, são um saco esses dois. Agora, não é comum, hein, Leandro, isso aí. Não é, quero dizer o seguinte, quero dizer que os colegas, profissionais da área da saúde, geral, essa consciência que vocês estão falando, pô, não é, eu tenho visto coisas bizarras, até na família, eu vejo coisas que não é a área do cara e, meu... Sim, pego... Né? Não é todo mundo, né? A gente teve muito isso na faculdade, não sei se o pessoal antigamente teve, sobre a interdisciplinaridade, né? Então, da gente trabalhar em conjunto mesmo. Por exemplo, agora parece que saiu uma lei, eu não tenho certeza porque eu não li na íntegra, né? Mas que o profissional de educação física pode prescrever suplemento. Então, assim, pode falar assim, uma creatina, beleza, mas eu não posso passar por cima dela. Assim, Leandro, porque é deselegante. Você tocou num assunto bem legal. Há 2 dias atrás eu entrevistei 2 pessoas. Uma doutora em nutrição em medicina, se formou no Canadá, muito bacana, conhece muito sobre microbiota e diabetes. E um gestor de consultórios, gestão de consultórios. E a gente estava falando exatamente o que o Leandro acabou de me lembrar, que isso é um problema para todos vocês, exatamente o que o Leandro está falando, que é o seguinte: antigamente você tinha lá um médico, depois o médico colocou então, dentro da clínica dele, equipe multidisciplinar. Então agora eu tenho uma nutricionista, um fisioterapeuta, um farma, que de repente vai fazer interação de medicamentos com nutrientes, etc. Então tem uma equipe multidisciplinar. Mandei o Leandro lá. Então o Leandro tem diabetes, tem pressão alta, passou com a Analu, passou no fisioterapeuta com o joelho dele, etc. Então eu sei da saúde desse indivíduo com essa minha equipe multidisciplinar. Só que está tendo um problema nos consultórios que eles estão chamando de equipe transdisciplinares. Eu quero dizer o seguinte: como é que eu vou saber que o Leandro tem tudo isso se ele vai aqui? Como é que eu vou cuidar verdadeiramente, como vocês fazem, da saúde desse indivíduo, se cada um fala uma coisa? Que software, que equipamentos eu tenho para cuidar, para saber o que estão fazendo com ele, se cada um fala uma coisa? Então isso é um problema, viu? Sim. Eu só peguei o gancho dele aqui, porque é muito interessante. Sim. As opiniões vão divergir, né? Tem que ver quem tá entendendo. Interpretação. Tem que ver Eu interpreto, eu sou um colega seu, eu interpreto que esse paciente tal. O Leandro interpreta de outro jeito. Isso está falando de 2 profissionais de áreas distintas, depois eu e a Analu. Mas, às vezes você vê discordância Leandro, na mesmo. mesma área. Os dois são médicos, eu acredito nesse tratamento, eu acredito nesse tratamento. Né? E, às vezes, os 2 tratamentos podem estar corretos. Fora que o paciente também é fogo, né? Ele vai coletando. Sim, vai quicando. E o paciente, a gente sabe muito bem disso, a gente que é da área. O paciente, quando ele vai conversar comigo e com a Analu, mesmo que eu faça as mesmas perguntas, ele mente algumas coisas pra mim e mente algumas coisas pra ela. É ridículo. Então, assim, pra mim, às vezes ele vai ser mais sincero. Leandro, eu bebo mesmo e tal. Tá. Pra ela, não, então, eu não bebo tanto, assim. Isso vai confundindo. A gente tem que ter até essa taxa aí. Esse lado psicológico de vocês é bem apurado, né? Vocês estão calejados já. Né? Eu lembro de um nutricionista muito bom de Curitiba, o Ney Felipe, né? E aí ele fala... O primeiro ponto quando o paciente senta na minha sala, eu já parto da premissa que ele tá mentindo. Ele fiz tudo. Aí você começa a puxar. Mentira. Mas como é que foi essa última semana aí? Mas você não trocou nenhum alimento por não, outro. Azeite. Quando vai ver, o cara não fez nada. Tem que ir puxando ali. Você vê que é o feeling, né? Isso é só prática. Né? É gozado. Eu, quando vou em médico, alguns colegas falam: nossa, Kim, você é chato, você fala mesmo. Eu não minto nada. Pô, o cara tá lá. Eu tô com um problema. Ô, Leandro, isso. Porra, eu tô me enganando. Às vezes também acontece, sabe o quê? Às vezes a pessoa ela nem tem a consciência. Por exemplo, eu já cansei disso. Chega lá, café da manhã. O que você come no café da manhã? Não, assim, o café da manhã eu cortei meu carboidrato. Tô consumindo só frutas. Fruta tem carboidrato. Pouquinho, né? Mas sim, tem. Claro. Só que a pessoa não tem nem a noção, ela acha que fruta não tem carboidrato. Carboidrato só tem no arroz, no pão. Às vezes é falta de conhecimento, às vezes não é nem maldade da pessoa. Né? Eu não tô consumindo, eu cortei o sal da minha dieta. Sim, mas aí a pessoa tempera o negócio com sazon, que é entupido de sódio. A pessoa não tem essa consciência. Ele foi um pouco no Google, ele foi no Dr. Google, ele misturou mais alguma coisa. Viu a mãe, viu a tia, viu a avó. E aí cabe a gente
Fala, não, tudo bem. E você vai puxando mais, né? Quantas vezes eu já não perguntei pra pessoa, olha, e o consumo de cafeína? Não, café eu não tomo. Mas o cara toma energético à noite, mas ele nem lembra que aquilo ali tem cafeína, tá atrapalhando o sono dele. Entendeu? Então a gente tem que lembrar que a gente tá tratando com um leigo. Né? É difícil, né? Assim como quando a gente vai também, pô, de repente vai numa mecânica, alguma coisa, às vezes o cara fala, pô, você fez a manutenção do carro? Você fala, nem sei o que é manutenção. Pra você tem que trocar óleo. O óleo, troquei. Calibrar os pneus. Entendeu? Então a gente tem que lembrar que tá falando com leigo. Ana Lu, curioso aqui saber quando você... Vamos rasgar aqui, né? Verão, a gente está no verão. Quando você recebe os seus pacientes, acho que o Leandro muito também. Olha, então, eu tô aqui com o Ozempic, tô com Sibutramina e não sei o que, minha amiga falou para tomar esse negócio aqui, tô tomando 3 vezes por semana só. Deve dar um trabalhão para você arrumar essa desconstrução, né? Imagino que você deva receber muito e também deve ter passar por conselhos ali para poder acalmar a pessoa, para saber que é possível se alimentar bem, com quase nada de veneno aí que ela está tomando. Deve ser duro para os dois, né? Hoje em dia, eu acho que com muita informação, tem as informações de qualidade e as que não. Mas a galera tá mais comedida, mulheres que eu atendo, estão mais comedidas na questão de medicação para emagrecimento. Normalmente elas pegam um e vai, mas tem. Assim, não é, Ozempic, Sibutramina, 3 de uma vez. Não, elas pegam um lá e vai embora. Mas confiam demais na medicação e pouco no potencial delas de fazer uma dieta. Então, novamente, é um trabalho psicológico. O nutricionista, ele é psicólogo também. Você vai apresentar para ela o que ela é capaz de fazer, o que ela mesma é capaz. Sim. Com os insights de vocês, tanto o Leandro quanto a Ana. Porque acha que tem a dependência com a medicação. Nossa, sem a medicação eu não consigo. Eu falo, calma, vamos fazer. Vamos começar. Se você não conseguir, beleza. Acordado. Agora, se você fizer e conseguir, né? Vai ser uma vitória. Então, a gente vai é sempre no papo e na conversa. O Lê entende mais das questões hormonais, mas eu vejo que hoje tá bem mais, assim, a galera tá pegando informação de mais qualidade, assim, não tá exagerado, né? Eu acho que assim, hoje o consumo ele aumentou, certo? De drogas para mudança corporal, ele aumentou porque popularizou. Aumentou porque tem mais informação. Isso. Só que hoje o pessoal faz menos cagada. Entendeu? Apesar que, como aumentou muito o consumo, existem muito mais cagadas percentualmente. Mas as cagadas são menores, então você via coisas muito grotescas antigamente. Tipo, o cara, vou colocar nem aqui te conto. Dose gigantesca, você fala, nossa, mas o cara nem... Tem um caso que eu lembro de um fisiculturista, o Donaire. Ele começou a tomar esteroide antes de treinar. Ele falou, vou começar segunda, eu já tomei já vou ficar no azeite. E ele conta, lógico, de forma cômica, né? Que ele fala, eu não sabia, não tinha informação, entendeu? Então a gente tem mais, como tem mais casos, tem mais erros também, mas os erros são menores. Já tem mais informação, mais erros, mais comparação, mais... Sim. E eu acho que também o pessoal começa a compreender que o segredo não tá na droga, porque se tivesse, todo mundo tinha corpo, porque todo mundo já tomou alguma coisinha em algum momento da vida. Muita gente já tomou. Ô Leandro, você tem uma mochila nas costas, eu vejo, pelo que eu te acompanho, muito pesada. Todo mundo sabe que você entende bastante de recursos ergogênicos. Todo mundo sabe. Que não é uma obrigação sua, mas você se especializou, você gosta, você estuda e tal. Eu imagino que isso, dentro da tua área, é muito bom, porque você tem mais conhecimento, mas também é uma mochila bem pesada, uma responsabilidade muito grande, né? Não sei se você vê assim. Sim, não, vejo. O que acontece, né? Só tem que lembrar, a gente tem que analisar friamente o negócio. Então, o esteroide, o que ele é friamente? No objetivo do pessoal, né? Não vou aqui falar de tudo, porque fica gigantesco. Claro, né? claro. É só mas assim, o que importa é o que interessa, é basicamente isso. Então o cara, ele quer tomar esteroide para melhora de performance física, visual normalmente, certo? Então ele só tem que entender que ele vai pagar um preço por isso. E que não é errado o consumo. Tanto é que você passa com o médico te prescreve, vai comprar na farmácia, para fins técnicos, tudo de forma legalizada. Então quer dizer, não é errado, é uma escolha. Né? Eu tenho 100 mil para comprar um carro. Eu posso comprar um carro antigo, vai me dar dor de cabeça e tesão, porque é um carro que eu gosto,
Ou posso comprar um carro 0 km que é anestesiado do ponto de vista emocional, mas não vai me dar dor de cabeça nenhuma. Então é uma escolha que a gente faz, não é? Aqui no esteroide é a mesma coisa. Eu vou usar esteroide, e o que eu vou entender? Que eu estou trocando saúde, certo? Ou expectativa de vida, e aqui a gente já coloca uma incerteza, porque pode ser que aconteça algumas coisas, pode ser que outras não. Então assim, tem uma incógnita, né, que só o futuro vai nos mostrar, e em prol de uma estética melhor. Vale a pena a troca? O que eu acho ruim? A galera que entra e não tem essa noção que é uma troca. O cara acha que vai passar com um médico e o médico vai conseguir prescrever para ele de uma maneira que não vai ter efeito colateral. O médico ele não troca a farmacologia, ele não muda o efeito da droga. O que ele faz? Ele te coloca num ambiente controlado. Então é a mesma coisa que você falou. Pô, peguei uma Porsche e acelerei na pista. Se você fizer na Avenida dos Bandeirantes, a 250 por hora, tem uma chance de acidente muito grande, de morte muito grande. Se você vai para a pista, você também tem um risco de acidente. Só que lá tem uma equipe de paramédico, tem um monte de pneu, é mais difícil acontecer, todo mundo que está na pista está ligado no que está acontecendo. Então você minimiza o risco. Você está num ambiente controlado, não num ambiente imputável. Entendeu? Então, se a pessoa entende isso, fala, pô, beleza, então vou fazer com um cara bom, que domina de hormônios, que entende, porque não é todo médico que entende. E não é todo médico que precisa entender. Não é todo médico que precisa entender. Eu também não sei prescrever calistenia e natação. E eu não sou professor ruim por isso. Bom, pelo menos ele não nada. Alguma coisa a gente descobriu, né? Não, mas entende? O demérito seria se eu falasse, eu sou professor de natação e eu não sei nadar e não sei ensinar a nadar. Ensinar a nadar. Claro. Mas a partir do momento que eu falo, eu não sou professor de natação, tá tudo bem, eu não tenho que saber. Do mesmo jeito um médico. Eu não tenho que entender de hormônio se não quiser prescrever hormônio. Não preciso entender disso. Né? O cara vem, quero tomar testosterona. Então, não é comigo, fulano tal, né? Porque médico ele não pode abandonar o caso, né? Ele tem que indicar alguém, né? Então assim, eu não posso te atender, então eu te indico essa pessoa. Sim. Essa é a ética da medicina. Entendendo que é uma coisa que você vai fazer, que você vai se arriscar, mas que você pode fazer de uma maneira mais inteligente, uma escolha sua. Né? Eu tenho dúvida, então não faz. Porque eu já vi pessoas que têm certeza do uso se arrependerem. Então se você tem dúvida, com certeza não é para você. Se arrepender, tá. Com certeza não é para você. Eu queria perguntar para vocês, já caminhando para o final aqui por causa do tempo, vocês têm que voltar mais agora na nossa sala, hein? Vocês têm que me ajudar aqui, a entrevistar as pessoas, vocês têm que me ajudar. Ana Lu, primeiro. Eu te perguntei lá um pouquinho, mas acho que você me remou. Como você lida com a exposição do seu nome, com o lado egóico, com o teu ego na sua profissão e aquilo que você se propõe, né? Depois eu pergunto pro Leandro, mas como que você lida com isso? Assim, tem momentos que você fala, puta, menos, vou desacelerar, ou não? Você lida bem com isso e não tem problema? No geral, lido bem, claro, mas é um desafio. É um desafio falar sobre nutrição. Porque todo mundo acha que entende de nutrição. É verdade. Então, além de você passar o conteúdo, você tem que lidar com pessoas que te impõem ali, por exemplo, nos comentários. Isso não é certo. A gente postou, desse jeito. 10 alimentos para ganhar massa. E assim, todo dia é isso. Os hates, né? A gente postou um post em conjunto, né? 10 alimentos para ganhar massa muscular. Aí tinha uma lista de 10. Aí o cara falou, nossa, só 2 da lista é proteína, bela lista. Isso não teve nada a ver. Então, assim... Nossa, ele mesmo se enforcou, né? É muito um desafio. É assim, será que eu tô preparada mesmo? São várias perguntas que você todo se faz. Será que eu tô né? preparada mesmo? Será que eu aguento o tranco mesmo? Será que o que eu tô falando é o que é? É o que é mais atualizado? Então é todo dia ali se atualizando para não deixar cair a bola, ou senão para alguém não te afetar com uma crítica, para você ter certeza do que você está falando. Então não é um assunto igual falar de astrologia. A galera que é uma pouca porcentagem que entende. Se você falar besteira, ninguém vai saber que você está falando besteira, a não ser uma pessoa que entende. Tem alguém ali atrás do muro esperando você falar alguma coisinha, né? Fora. E a gente tem que lembrar que a gente é ser humano, que a gente pode entender alguma coisa errada, que a gente pode ter lido alguma coisa que se atualizou e a gente não deu tempo de chegar na gente. E às vezes a gente vai colocar isso publicamente e a gente vai errar, né? Mas a gente vai errar tentando acertar. E a gente vai mais acertar do que errar. Sabe quem é, senhores? Eu sempre cito isso. Eu gosto muito do Walter Longo e ele fala uma coisa que eu sempre comento porque eu acho que tem a ver com isso também. Ele fala, por exemplo, eu estudei muito, eu li muito, o Leandro leu muito. Então nós temos o conhecimento embarcado, né? Eu conheço. O meu QI é X, o seu.
E quando aparece um problema, você usa o conhecimento embarcado para resolver o problema, aquilo que você estudou. Hoje, muita gente usa o conhecimento, isso chama-se inteligência. Algumas pessoas usam a exteligência. Eu uso o conhecimento externo. Eu vou no Google, lá uma pesquisa rápida, mas eu mesmo não sei nem como funciona aquilo. Aí pego aquilo e te critico. Então, esse é o choque do que está acontecendo hoje. Tem muita informação, mas precisa ver o que eu faço com essa informação. Está na cara que o conhecimento de vocês é embarcado, né? Vocês têm conteúdo. Mas ao mesmo tempo, que nem o Leandro falou, a informação não é como antigamente, rápida. que demorava para sair um estudo da Inglaterra, chegar aqui 2 anos. E tem coisas que são Agora muito... na hora. E tem muitas coisas que são muito polarizadas. Que conflitam, pode né? comer ovo, não pode comer ovo. Demais. Agora pode de novo, agora já não Demais. pode mais. Tomate cura, tomate dá câncer. Então a gente tem que ter essa humildade de saber que às vezes a gente pode, por exemplo, por que eu acompanho os comentários das coisas que eu posto? Né? Stories, por exemplo, é uma coisa ruim, não tem comentário. Você não tem feedback, você não tem retorno. Puta, você acompanha, Leandro? Eu acompanho, eu leio. Logicamente eu não leio 100%, mas por exemplo, eu postei. Dali umas 2 horinhas, assim, que o pessoal já comentou, eu vou lá, dou uma passadinha. Um olhar, né? Porque... Só pra mensurar, né, o avião, Você tem 30 comentários, vamos colocar. Tá, os 30 estão descendo a lenha ou elogiando. Não, Bom, só aí nem você ser vai... 30. Se tem de 30, tem 5 que tá falando muito mal, já é um ponto de atenção. Tá. Porque se você tá falando, se o que você tá falando tá certo e é verdade, de 30, pô, É um mensurador. tem um maluco no meio, tudo bem. Pode ter um doido no meio, tudo bem. Isso aí é normal. Então a gente descarta o louco, né? Vamos colocar assim, a gente descarta os 2 piores comentários e os 2 melhores. Porque as 2 tempos são... Então esse aqui que me elogiou e falou que eu sou muito demais, ou deve ser minha mãe ou deve ser doido. Né? E o outro que também falou que eu sou ridículo, você descarta. Aí você pega ali naquele meio, mas naquele meio, sei lá, tem desses 20 comentários que sobraram. Tem 5 falando, pô, Leandro, você tá errado. Aí você fala, não, peraí, então vou estudar mais. Isso aqui, deixa eu rever é isso. possível, né? E aí você vai se atualizar se acontecer alguma coisa nesse sentido. Ia perguntar para vocês, aonde vocês se abastecem de informação? Por exemplo, a Ana Lu está sempre em congresso, o Leandro também, saiam do país, não, a gente já tem situação de estudo ok aqui. Existe alguma fonte que você gosta mais, American College? Enfim, o que vocês gostam de... Aonde vocês se abastecem, assim? Existem revistas, né, e jornais que são assim clássicos. Sim. Então Nature, Science, PubMed, sempre são os que a gente busca ali. Imagina. Mas tem que ter filtragem na busca. Sim. Porque assim, creatina, vamos falar creatina, é bom, é ruim, é pá, você tem que entender sobre metodologia da ciência ali, da pesquisa. Então não basta chegar no jornal e falar, vou pesquisar. Você tem que entender. Tem mais essa. Sobre a metodologia do trabalho, como esse trabalho foi feito, em que grupo foi estudado, o que é bom ou não, aonde terminou esse trabalho. Então, assim, não é só abrir o pai Google ou o pai PubMed e pesquisar. Então, a gente se abastece dessas revistas, mas tem um senso crítico também do que é bom e o que é ruim ali. Então, estudo metodologia com profissionais que entendem e aplico ali na prática para estudar. Mas é super desafiante. Eu falo que a nutrição é muito desafiante. Por conta da atualização. É tic-tac a cada segundo, né? É muito rápido. Piscou, não tá mais atualizado. Só que também a gente tem uma base ali já muito sólida, né? Porque às vezes o pessoal vai olhar e fala assim, então confia nesses malucos aí que cada hora troca, né? Só que você tem uma base, porque é músculo. Você precisa de estímulo e proteína. Tem a base, então isso aí não vai mudar. Agora, nós temos um melhor horário para proteína que a gente descobriu. Tem uma janela aqui de oportunidade que não tinha. Mas no macro a gente não erra. Às vezes o pessoal olha em casa e fala assim, poxa, então quer dizer que vocês não têm dúvida? Lógico que a gente tem dúvida. Todo dia eu acordo com dúvida. Só que a minha dúvida ela é avançada. Então aquilo ali, aquela base ali é muito fácil para mim. É o que vocês querem dizer que, a verdade, ela não é estática. Pronto, parte daí. Claro, a gente ela é até estática. Mas... Agora já não é mais. Tem uma volatilidade... tem uma volatilidade do próprio andar, né? Não, mas eu digo assim, a verdade é uma só. Só que de repente a ciência vê uma parte, depois vê outra, e junta as duas e aí vira uma... E o que a gente tem acesso vai se mudando, né? Eu não perguntei para vocês, aonde é o consultório de vocês? Alameda dos Iambiquaras, 150. É verdade. Moema, São Paulo. Moema. E lá chegando, eu encontro o quê? Eu quero passar com o Leandro, porque acompanho o trabalho dele. Como que funciona? É uma equipe multidisciplinar? Eu passo pela Ana Lu
Como vocês trabalham? Não é uma venda casada. Eu vou lá, então eu tenho que passar com a Ana Lu. Minha mulher passou com a Ana Lu. Beleza. Porque eu gosto do trabalho dela, minha filha também. E a sua mulher tem um personal. Certo. Tá bom. Né? De repente vem alguém que está sendo passado por outro nutricionista, vai passar bem. Né? Agora, eu quero nutrição aqui, treino aqui, médico tem lá o Dr. Alisson, o Dr. Elifas. Então eu quero fazer uma consulta com cada um, porque eu quero abranger todas as... Não entendi, vocês têm mais gente lá. Tem médico, tem dermatologista. Uma clínica. Sim, isso, é uma clínica. Então, se a pessoa quiser, eu quero fazer a dieta aqui, o treino aqui, o hormônio lá, a dermato vai cuidar. Então, assim, tudo bem, né? Não, eu quero só a dieta, porque eu já tenho um personal trainer que eu me identifico, que é legal, mantém ele, sabe? Eu acho muito importante a empatia. Sim. Às vezes a pessoa fala, mas então eu vou cancelar o meu personal e... não cancela, você não gosta do cara, você não confia nele, já não te conhece, mantém ele. Sim. Mas você vai perder o cliente. Mas sabe, isso é tão mesquinho, né, pensar assim. Senhores, aqui estão me fazendo sinal que o tempo já estourou, mas mesmo assim eu vou insistir que se dane o Mike e o Andy. É mais um pouquinho. O que eu queria dizer é que eu estou muito impressionado com esses dois, porque estou falando de verdade mesmo, né? Todo mundo sabe que eu não eles têm assim uma fluidez com a profissão deles e com a verdade que chega até... Vocês são muito bons mesmo, assim. Eu já sabia dessa fama de vocês, mas aqui pessoalmente não tem como, né, enganar. Então, muito legal isso, assim. Parabéns para vocês, porque não é comum. Não é comum, ainda mais com a idade de vocês e tudo, não é comum, porque tá todo mundo muito louco querendo... Tá muito complicado, assim. Esse é um outro lado que a gente vai falar outro dia. Agora, então, de fato, caminhando pro final, queria perguntar para os dois, o que não pode faltar na despensa dos dois, hein? De suplemento, não precisa falar marca, nada, e pode falar também se quiser. Mas antes disso, eu queria perguntar para vocês, se é que vocês podem falar, o Leandro, você tem vários patrocínios, o Leandro, sente a vontade de falar? Tem alguns apoiadores, assim, né? Então tem a Growth Suplements, qual o Fernando e o Eduardo são os donos, são meus amigos, assim. Muito antiga essa relação que você tem e muito forte, né? Isso eu achei fantástico, eles são né? pessoas maravilhosas. Eles têm essa fama realmente de pessoas. Uma vez eu fui fazer boas. Acho que tinha comprado fralda para dar num asilo. Aí eu mandei brincando pro Fernando, né? Mandei uma foto no WhatsApp dele e falei: cadê a boa ação aí do doninho de loja de suplemento online? Ele pegou e me mandou uma foto de um caminhão entupido de cesta básica. Aí eu falei: por que você não posta isso aí? Ele falou: não, Leandro, porque eu acho que a boa ação ela tem que ser silenciosa, né, para ser mais nobre. Tanto é que é um princípio até meio bíblico, né? E eu discordo. Totalmente disso. Eu falei isso para ele. A gente foi fazer uma ação, por exemplo, lá no Nordeste. A gente foi parando em várias cidades e ajudando o pessoal com cesta básica. Que legal. Todo o time da Growth foi lá. Todo o time não, algumas pessoas do time, né? E ele não queria fazer isso público. E eu acho errado. Por quê? Se você entra no Instagram, aí eu tô confrontando Jesus agora. Você vê que no final a gente vai ficando mais arrogante, vai ganhando confiança, vai elogiar aqui. Fala, isso aqui é tímido. Imagina se não fosse. Não, mas assim, é pra gente questionar mesmo, assim. Não tô colocando religião no meio, né? Eu digo assim, porque se eu entro no meu Instagram e eu vejo a pessoa postando que ela trocou de carro, isso talvez me ative uma vontade de trocar de carro. Pô, que legal. Né? Então é possível trocar de carro. Né? Eu vejo a pessoa tendo um encontro romântico com... Pô, que legal, talvez eu faça isso pra minha mulher. Sabe assim, a gente se abastece dessas coisas, a gente é fruto do nosso meio. Claro. Se eu entro no meu Instagram e todos os meus ídolos, as pessoas que são referências pra mim, de vez em quando posso estar fazendo uma doação, tá ajudando, tá... Eu vou me motivar também. Efeito cascata, similaridade, contágio, tá. Só que aí é duro, porque quando você posta isso... Vem uma pessoa e fala, você tá... soberbo, egóico. E é a pessoa que não faz nada. Por exemplo, eu lembro... mas adoro criticar, né? Por exemplo, eu tenho um sonho, e eu vou realizar esse sonho, vocês vão ver isso. Qual seria? Que é de ter uma ONG para ajudar cachorro. Adoro. Que legal esse lado. E aí, quando eu falei isso, uma vez falaram assim, nossa, mas tem que ajudar gente, não é cachorro. Mas fala, mas o que me toca é cachorro. Se o que te toca é gente, cadê a sua ONG, então? Cadê a sua boa ação que você fez? Entendeu? Então, assim, quer dizer que eu tenho que ajudar do jeito que a pessoa quer e não do jeito que me toca. Como que eu vou fazer uma coisa sem paixão? Não quer dizer que eu odeio o ser humano, mas
Quer dizer que o que me toca mais são os animais. O que vai fazer? Né? E qual é o da Growth? É o Fernando e o Eduardo. São pessoas... Fernando e Eduardo, quando é que vocês estarão aqui para me dar uma entrevista? A gente estou quer, aguardando. Eu tô aqui esperando. Já mandei uns 80 e vocês não respondem. Aguardem. Então eu ia te perguntar... Tem o Oficial Farma, tem a Dr. Peanut, Charles, são coisas... Muita gente que apoia o seu trabalho, acredita no trabalho, né? Sim. Então ali, qual é o suplemento que não pode faltar na dispensa dos dois? Vai lá, comece, meu amor. Whey, creatina. Tríbulos terrestres, pra dar um libido bom. Famoso tríbulos. Sim, pré-treino também a gente adora. Eu gosto muito. Vitaminas e minerais tem alguma coisa lá na Lu? A gente fez um multivitamínico no geral mesmo. Tá. Você usa específico, amor? Então, eu uso no geral. Vitaminas e minerais? Sim. Suplementei vitamina D uma época, por conta de São Paulo, não toma sol, claro, né? Mas claro. hoje já não suplemento mais, porque meu nível é bom. A pessoa tem que entender isso, que suplemento é sob demanda. Então, Sim. o que a gente gosta, Ele o que a gente tem... suplementa. Sim. O que a gente gosta, o que a gente tem, não quer dizer que serve, né? Claro. Eu, como treinador, eu sempre vou pensar nas coisas que vão melhorar o meu treino. Então, por exemplo, a creatina, que a gente não consegue através da alimentação na quantidade significativa. Com certeza não. Teria que comer muita carne, estouraria a quantidade de proteína diária, etc. Então, assim, a creatina, a beta-alanina, que faz o efeito tamponante, então trabalha ali com repetições mais altas, né? Diminuindo a acidose muscular, e a acidose leva à fadiga, né? Tanto é que quando você está começando a fazer uma atividade, você está fazendo uma troca gasosa, né? Gás carbônico, entra oxigênio. Até quando fica 1 para 1, você não entra em fadiga, que é uma atividade aeróbica. A partir do momento que você começa a acumular gás carbônico e o oxigênio não dá conta, você começa a ter uma acidose, a acidose leva a uma disfunção das enzimas, sem enzimas funcionando muito bem, você entra em fadiga. E a beta-alanina ajuda nesse efeito tamponante. Então, eu sou a favor de creatina, de beta-alanina, e que ela falou de um pré-treino, porque aí o pré-treino para um dia de cansaço, né? De novo, tratar o outro como ser humano. Poxa, uma coisa é um atleta de futebol, a gente conversou hoje lá com o menino lá do futebol, o Rafael, na época ele jogava profissional, ele acordava de manhã, treinava, aí depois tomava café, treinava, almoçava, treinava e descansava. Não é a realidade da gente, né? Então assim, vai chegar no final do dia, 5 horas da tarde, depois de clinicar o dia inteiro, você está cansado, o personal deu aula o dia inteiro, né? E aí toma um pré-treino para treinar um pouquinho melhor. Mas não é treinar para ficar louco, não é isso. É só para te levar no nível que você já deveria estar se você descansasse o dia inteiro. Então eu gosto de ter um pré-treino, a creatina e a beta-alanina. Os básicos. E aí tem outras coisas sobre... 80 minutos cada um, ela falou os básicos. E aí tem as coisas sob demanda, né? Sim, o momento, né? De repente eu não consumo peixe, tá? Um ômega 3. Eu tenho problema com DHT, posso suplementar com sal palmito, sei lá. Aí vai... Sim, você vai usar do que tem de substâncias por demanda. Para ter ferramenta, E né? sempre partindo, isso ela sabe muito bem, do que é mais importante para o menos importante, né? Às vezes a pessoa fala, mas aí tem um caminhão de dinheiro que eu posso gastar com suplemento, eu preciso de um monte de coisa. Sim, mas a gente vai ver o que mais é urgente. Sim, a fotografia aérea do momento, da anamnese e tal. Agora então, depois dos suplementos, dispensa cheia, um ídolo. Um ídolo que eu quero dizer... Bom, não vou sugestionar. Então, que ídolo, então sugestiona. Não, porque eu vou... Calma. Eu vou perguntar também, vocês podem pular essa, eu vou perguntar um atleta. É mais fácil responder o atleta e depois a gente fala do ídolo. Bom, porque se for de atleta, próximos. Eu gosto do Arnold Schwarzenegger, e eu tenho ele como ídolo também, porque eu acho ele amplo. Né? O Arnold? Por quê? Por conduta, por visão. Porque ele pegou o princípio e ele replicou nos nichos que ele quis, e ele mostrou que o negócio, lógico que você tem o talento, né? Mas o esforço supera o talento, quando o talento não se esforça. Se o talento se esforçar, ferrou, ninguém vai superar ele, não tem como. Mas ele pegou ali e falou, olha, você é fisiculturista, ele tinha uma tendência para isso, virou e campeão mundial. Aí, vou pro cinema, mas o seu sotaque é ridículo, ninguém vai gostar. É verdade, cara, agora eu vou entrar na política lá, sabe? Governar, então assim... Então você vê que aquele espírito do campeão. Tá, entendi agora. Você explicou o ídolo mais detalhado e ficou bem claro. E que é o que eu falo pros meus alunos.
pô, Leandrão, eu posso copiar o treino do Arnold, do Ronnie Coleman, do Rafael Brandão? Não, mas você pode copiar o que deles? O espírito. Tá, é verdade. Você olha pra cara do Ronnie Coleman, parece que tem alguém apontando uma arma pra cabeça dele. Isso você pode copiar. A ira, a garra, a vontade. Muito bom. Ana Lu? De atleta, eu não vou partir para esse lado filosófico, porque eu não tenho isso. De um atleta que eu admiro do lado filosófico. Mas eu admiro de shape mesmo, de estético e real. Mulher, para começar, a Ângela, que é super conhecida. Borges, Então, assim, tanto que ela fala muito da vivência dela no dia a dia. Admiro esse lado dela. E a parte estética também, um shape muito... Não só a entrega do shape, Sim. que é um colírio para os olhos, em todos os sentidos, Sim. né? De harmonia, de tudo que a gente pode imaginar, como uma pessoa. Sim, né? todo um contexto. A Ângela A admirável conduta dela todo de vida, um de contexto. olhar, Sim. do ego, tudo me de parece... relação, que é a Levande lá também. Levande é muito então. legal. Me parece muito querido. azeitado, Sim. muito pé no chão. Então, admirável não só o corpo, mas... Sim, claro. Ela é muito mais que o corpo dela. Sim. Que Então, normalmente né? Normalmente as pessoas que têm um físico bom, normalmente tem algo muito mais. Porque pra chegar nesse nível, assim, ela não é só transcende, genética, né? né? Tem que ter sim. algo mais, Tem, né? tem uma base ali. E agora, então, volta pro Leandro finalzinho. O ídolo. Eu acho que eu vou manter o Arnold como ídolo por conta disso, assim, né? Então, Porque ele é atleta, ele é tudo, né? Então você volta Então, na condição de... entra isso, assim. Eu gosto muito, assim, para colocar uma coisa mais próxima, né? Por exemplo, do Fernando Sardinha, que pra mim é um cara que... Ele vive o esporte, ele é amante, ele chora. Então eu simpatizo Ele é muito impressionante, com ele, assim. né? O Sardinha é impressionante. Não se acha aos tomos pessoas como o Sardinha. Não. O Sardinha realmente assim, é sensacional. Eu tive o prazer de, quando eu comecei a gostar do esporte, comecei a admirá-lo. Depois de um tempo eu consegui fazer uma entrevista com ele. E isso pra mim foi o auge do auge do auge. E depois, quando eu tava completando 24 anos, no dia do meu aniversário, eu fui até a academia dele treinar com ele e gravar um vídeo. Então assim, é muito bizarro. Sei lá, é que nem quem tá assistindo em casa. Pô, você tem um ídolo lá, sei lá. De repente você se vê com o cara, né? Você pirou. Imagina assim, ó, sei lá, eu gosto da Anitta. Daqui a pouco fazendo um show do lado da Anitta. Você fala, isso não pode. Você nem tem tempo pra... Então, pra quem tá em casa, trabalhe até que seus ídolos virem seus amigos, seus colegas de trabalho. Bem dito. Eu não conheço o Sardinha, só de encontrar em campeonatos. Estou num grupo com ele aqui, com outras da velha guarda, estou nesse grupo, mas não conheço, vou ter o prazer de conhecer. Sardinha é maravilhoso. Todo mundo fala muito bem dele. Ana Lu. Não achei uma pessoa específica, porque assim, o meu olhar para pessoas que eu admiro é buscar o melhor que tem ali em cada uma. Então, eu não consigo pensar em uma só. Você não é uma idólatra, né? Você aproveita o melhor de cada um. Casal insuportável esse, meu. Puta, muito boa Eu essa gosto saída. de peneirar o que há de melhor Todo ali. mundo tem, né, um lado bacana e aproveitar. Eu não preciso Até que você fala, mas eu não vou muito com a cara. Tem alguma coisinha aí Sim, que claro. bate. Excelente. E tem que lembrar também que do mesmo jeito que tem coisa boa, tem coisa ruim. É porque o pessoal que está assistindo, às vezes olha e fala, não, o Muzi é aquilo, o Leandro é isso. E na verdade, vocês estão vendo o que a gente quer expor. E naquilo que a gente está expondo, é a nossa vida de anos de dedicação. E a gente, né? Mas quando a gente sai dessa câmera aqui, né, a gente vai lá agora jantar. Pô, quem que é o cara bom? É o Leandro ou o cozinheiro? Né? Quem que é o cara importante? O Leandro ou o garçom que vai trazer a comida? Então, quando a gente sai daqui, a gente volta para talvez onde o pessoal está assistindo agora. A gente que está aqui, talvez com o holofote, com a luz, a gente não é melhor. A gente só está no nosso momento que a gente dedicou a vida inteira. Se eu perguntar para você uma coisa que você dedicou a vida inteira, você dá um baile em todo mundo. Então, ninguém é mais do que ninguém. No final é isso. E a gente entende isso na educação, né? Por exemplo, o professor ele não é melhor do que o aluno. O professor ele não só ensina o aluno. O professor, ele mais ensina o aluno do que o aluno ensina o professor, por conta que ele se preparou para isso. Mas ele também aprende com o aluno. Sim. E se o aluno se preparar num nicho específico, ele vai ensinar, e ele vira professor. A troca, né? Por exemplo, o Wesley, que eu te falei, Delanogari, que é um neurocientista, indico todo mundo assistir,
né? Eu sou um professor dele na musculação e ele é o meu professor de neurociência. Sim. Bacana a troca, né? Demais. Senhores, o que fechando agora de fato, 2023, o que você tem de recado, o que o Leandro tem de recado, onde vocês vão estar, o que eles podem esperar da Ana Lu e do Leandro Twin? É umas perguntas difíceis, né? Tem que aqui, ó. Eu vou te ajudar. Teremos palestras? Vamos ter palestra. Já temos uma marcada. Falta o cheque. O seu cheque. Puta merda, já tô... Os dois vieram lá de baixo já chequeta. Você achou que ia comprar a gente com barrinha? Com barrinha de Caprichei nas proteína. barras, caprichei. Ainda me deu barrinha de outra marca. Aí, ó. Mas ninguém viu o que ele comeu. Ninguém viu. Mas o que vocês têm de... Tem algum projeto secreto? Eu sei que alguns não podem ser ditos. Mas aonde a galera acha vocês? Deixa um recadinho, por favor. Bom, meu é Leandro Twin, TWN, no YouTube e no Instagram, principalmente. Sim. Eu pretendo entrar mais forte no TikTok, pronto. Então, se você estiver vendo aí, olha projeto. no TikTok. Meu TikTok tá meio parado lá, com 40 e poucas mil pessoas. Agora eu vou focar bem, vamos ver se dá certo o que eu pensei de estratégia. Mas volta, quantas? 40 e poucas mil. Metido, né? Não, é porque no TikTok é fácil você crescer no TikTok, assim, não é tão difícil. Ainda mais quando você já tem um rosto que já vem conhecido de outras plataformas e tal. Mas agora eu vou focar um pouco mais. Vou dar palestras, vou dar cursos, vou lançar o meu e-book de dieta inteligente. Para 23. Para janeiro, provavelmente, de 2023. Tá. E assim, eu acho que eu cheguei num ponto que eu gosto muito da minha vida, né? Eu falo isso pra ela. Você viu como tudo é muito encaixado? Então, eu não tenho assim uma parte da minha vida que eu tô esgoelado pra outra. Então, hoje eu tô num equilíbrio. Eu tenho tempo livre, eu gosto do que eu faço. Então tá tudo muito sincronizado. Então eu espero só ter isso mais assim daqui pra frente. Tá, que bacana. Eu demorei 10 anos pra construir essa estabilidade, né? Que não é aquela coisa, eu ganho muito dinheiro, mas não tenho tempo. Agora eu tenho tempo, mas não tenho dinheiro. Tá, então eu tenho uma estabilidade, assim, um nota 5 em tudo. Nota 5 não, que é muito pouco, né? Eu 0 a 10 e nota 7 em tudo, né? Muito legal. Nota 5 não. Não é muito pouco, né? É muita avacalhação, né? A Ana Lu com certeza vai estar palestrando na Quality em 23, em algumas aparições, junto com o Leandro Twin aqui no podcast. Mas que mais, Ana Lu? Tem alguma coisa? Meu Instagram é analu.nutri. Eu só estou lá por enquanto na plataforma do Instagram, mas tem vídeo todos os dias, tem conteúdo todos os dias também. Leandro está me enchendo para entrar no YouTube e a gente vai com tudo também. Falou, tá falado, entra, a gente entra. E os atendimentos da clínica. Lá em Moema mesmo, do Lê, Tá. em janeiro de 2023 já com tudo. Que bom, que bom. Eu só posso agradecer, sinceramente, eu não esperava que fluísse assim, estava com uma expectativa que fosse bom, mas assim não. Também superou, e de fato é verdade, não tenho por que falar outra coisa. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês, que eu sei que é raríssimo, né? Difícil, a distância, Isso aí é o pessoal aí, nós acordamos 9 horas da manhã. Jogamos futebolzinho até. Tudo certo. Muito obrigado. Mas assim, vou te tecer um elogio aqui. Eu já te falei isso anteriormente, mas eu já fui em, sei lá, 20, 30 podcasts, pelo menos. E dá pra ver a qualidade do seu, sim, de preparo, de perguntas legais, de pontuações interessantes. Não teria por que ser mentira, ficar, ele me elogiou, agora eu vou elogiar ele. Não, a gente não é mesmo. Sim, claro, tá, realmente não é a sua cara, não é a sua marca. É realmente verdade que você... Dá pra ver que você se preparou, né? E que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa... não só inteligente de ter muito conhecimento, mas de ter esse manejo, sabe? Essa coisa de reflexão. Isso é muito legal, assim. Porque as perguntas costumam ficar muito repetitivas, né? Porque chega uma hora que o interesse de todo mundo é perder barriga, ver a música. Então, né? Tira da caixinha. O importante é humanizar as pessoas, tirar o melhor de cada um, para que a audiência possa saber, de fato, quem é essa pessoa, quem é esse profissional, o que eles pensam. Então eu vou te falar muito, eu gosto muito de podcast, né? E eu vou acompanhar o seu. Porque mesmo pessoas que eu já assisti, eu tenho certeza que você entrevistando, você vai trazer uma coisa legal, assim, diferente. Então eu vou ficar de olho. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece. Eles vão estar conosco na próxima. Pessoal, não deixe de curtir o canal, dê um like, compartilhe. Muito obrigado. Até a próxima. Até mais.